Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do curso de Magia Natural, aqui da Escola Espiritualidade Livre. Hoje, nós vamos estar introduzindo esse conteúdo. Hoje a gente vai estar falando de magia aqui na escola. Esse curso é um curso tradicional, eu leciono ele uma vez por ano, sempre, iniciando ali em outubro, que é o mês das bruxas, e a gente se estende esse trabalho aí até o final do ano. A turma do ano passado teve 8 aulas, a turma desse ano vai ter 13, então a gente vai chegar até o início de janeiro para a gente ter mais profundidade, trazer mais energia, dentro daquilo que a gente vem aprendendo. Uma coisa importante, quando se fala de bruxaria, é que bruxaria não é uma coisa homogênea, como a gente vai visualizar. Existem várias vertentes de bruxas, existem várias escolas de magia, e ao longo aí desse período a gente vai estar passando pelas principais delas. A gente vai falar um pouquinho desde a magia natural, o Wicca, Hoodoo, vamos estar falando um pouquinho ali da magia nas religiões de matriz africana, Então vai ser um curso bem amplo, bem complexo. Porém, a base, do nosso estudo vai ser a magia natural. E como é que vai ser essa magia natural, Gilberto? A magia natural que a gente vai estar trabalhando é uma magia natural de espectro livre, tá? Como assim? Nós não vamos fundamentar uma escola espiritual para vocês. Cada um vai desenvolver, dentro, desses 3 meses de aula, a sua magia. Porque na prática é o que acontece. Mesmo dentro de covens, e eu já participei de covens, apesar de todos nós estarmos baixo as mesmas leis, estudando as mesmas coisas, cada um acaba desenvolvendo ali a sua personalidade. Tá? Então, essa coisa de um padrão não funciona, até porque a base da bruxaria é justamente a liberdade. A base da bruxaria é justamente ser livre. Então, se fosse só um caminho definitivo, talvez quebraria um pouco esse princípio, mas a gente vai aprofundando isso ao longo do tempo. Então, a base dos nossos estudos vai ser a magia natural, tá bom? Para quem não me conhece, para quem está visualizando aqui os nossos trabalhos pela primeira vez, meu nome é Gilberto Melo, eu sou mago iniciado há mais de 10 anos, tá? Eu pratico e estudo magia diariamente há mais de 10 anos, desde a minha, iniciação. Além disso, eu hoje em dia sou sacerdote de Umbanda, do Templo Escola Omaie, sou terapeuta holístico, tarólogo, leciono vários cursos na linha de espiritualidade, crio conteúdo também de magia natural. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos nossos trabalhos, Gilberto Melo no YouTube, Gilberto Melo Espiritualista no Instagram, tem conteúdo lá de magia diário para vocês, tá? Então, o curso vai ser fundamentado em cima dessas vivências, desses estudos que eu fiz e dessas práticas ao longo desses 10 anos. Então, a gente vai ter teoria? Vai ter teoria. Não tem como o bruxo não ler, não estudar, não meditar. E também a gente vai colocar um pouco de prática, exercícios, vivências, rituais, para que vocês já vão se familiarizando, tá bom? Então, é isso. Sejam todos muito bem-vindos. A aula ela vai acontecer às quartas-feiras, tá? De 8h30 às 10h30 da noite. Então, quem for fazer o curso já se programa. Quem quiser fazer o curso e não puder estar ao vivo, pode assistir a gravação depois. É sempre liberado no dia seguinte. Nós temos várias apostilas que vão ser disponibilizadas ao longo do tempo. Tá? No total, desse ano vai ser mais de 7 apostilas, fora materiais extras que a gente sempre coloca aí para vocês, tá bom? Então, o primeiro tópico, que eu quero conversar com vocês é o que é magia. E aqui, para termos de comparação, nós vamos utilizar magia e bruxaria como sinônimos, tá? Então, às vezes eu posso falar, bruxaria, magia, mas aqui a gente vai usar em termos como sinônimo. Porém, em algumas literaturas, vocês podem encontrar diferenças, onde bruxaria tem a ver com bruxas e magia tem a ver com magos. Isso é muito um aspecto de terminologia. A bruxaria seria uma coisa que antigamente se dividia a magia em duas partes: a alta magia, e a baixa magia. Essa alta magia seria basicamente a magia dos magos, aquela que utiliza a transcendência, dos alquimistas, Então, a ideia de transformar o chumbo em ouro, a ideia de crescer como um ser humano. Então, a alta magia seria aquela magia das grandes fontes da humanidade, Seria aquele movimento de você desenvolver ali
uma magia ampla. A baixa magia seria aquela magia focada em prazeres mundanos, em coisas da matéria. E assim como a alta magia vai trabalhar astros, coisas do céu, né, o sol, os planetas, as estrelas, as constelações, os eclipses, né, como esse que está chegando, a baixa magia ela vai trabalhar com coisas da terra. Ela vai trabalhar com elementos mais acessíveis, coisas que vêm do chão, sementes, cristais, ossos, folhas, pedras, água, pós, né? Então, a alta magia e a baixa magia que vocês podem encontrar, hoje em dia, é muito difícil você encontrar essa distinção. Na prática, os bruxos ou magos, como eles se auto-identificam, eles acabam trabalhando com um pouco de tudo. Trabalham com esses aspectos da alta magia, com planetas, signos, também a busca do crescimento pessoal, que a alta magia está muito vinculada também ao autocrescimento, mas também trabalha com cristais, trabalha com incensos, trabalha querendo coisas práticas. Porque eu falo, gente, para mim a evolução ela tem que se dar para dentro e para fora. Porque se existe uma lei cósmica que a gente vai aprender, que é a lei da correspondência, que tudo que está dentro é como tudo que está fora, então não tem como eu ter dinheiro do lado de fora e não ter valores do lado de dentro, e vice-versa. O verdadeiro bruxo, ele é tão próspero fora, e aí prosperidade transcende a ideia do dinheiro, prosperidade é felicidade, prosperidade é amizade, é bons relacionamentos, prosperidade é uma vida de realizações, é realizar o seu Dharma, como também internamente, crescer como ser humano, tá? Então, aqui a gente vai conceituar como um sinônimo, magia e bruxaria, mas vocês podem encontrar em algumas literaturas essa distinção, que na prática praticamente inexiste, tá? A maioria dos bruxos. E aí vem a questão muito de auto-identificação. Tem gente que se identifica como mago, tem gente que se identifica como bruxo. E aí existem outros termos sinônimos. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com a magia voodoo, eles gostam muito de se chamar de conjuradores. A gente vai ver um pouquinho de voodoo, então eles gostam de chamar de conjuradores. Tem até um filme chamado 16 Luas, que lá as bruxas são chamadas de conjuradoras. Essa referência vem do voodoo. Existem, por exemplo, pessoas que gostam de chamar de bruxo, feiticeiro. O feiticeiro tem uma diferençazinha. O feiticeiro, sabe aquela pessoa, geralmente lá nos Estados Unidos, por exemplo, feiticeiro é um bruxo meio que negativo, assim, seria como nós aqui no Brasil, aquela pessoa que faz maldade, sabe, na quimbanda ou na umbanda, aqueles benzedor assim meio de moral dúbia. Lá nos Estados Unidos, feiticeiro, né, que eles chamam de warlock, seria isso. Tá? Seriam essas pessoas que têm uma magia. Na prática, em alguns grimórios antigos, feiticeiro seria aquela pessoa que tem um dom, mas talvez não tenha o estudo. Aquela pessoa que pragueja e que pega, é aquela pessoa. O feiticeiro, quando ele estuda, né, a bruxaria, ele se torna fantástico. Seria o que os médiuns de Umbanda chamam, por exemplo, de mediunidade de berço, que é aquela pessoa que às vezes já tem ali uma espiritualidade, mesmo sem muito conhecimento. Esse seria o feiticeiro. Só que imagina o seguinte: poder sem estudo se torna perigoso. Então, muitas vezes, feiticeiro acaba se tornando sinônimo, tá? Em algumas escolas de bruxo dúbio, de mago, né? Caído e tudo mais, só para vocês entenderem isso, tá? Então, magia e bruxaria aqui a gente vai tratar como um sinônimo. E o que é magia? Vocês estão fazendo, né, uma aula de magia, estão fazendo um curso de magia. E o que é essa bendita magia? Magia, ela é uma palavra que sempre existiu em vários povos diferentes e surgiu em culturas e épocas em momentos diferentes. Por isso, a primeira lição que vocês têm que entender: magia não pertence a ninguém. Magia é uma dádiva entregue às pessoas, à humanidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da cultura iorubá, nós temos as iames, né, que seria como as bruxas ancestrais. A gente vai falar no futuro sobre quem são as ancestrais, né? Os bruxos, eles precisam cultuar as bruxas ancestrais. As iames, dentro da cultura iorubá, representam as bruxas ancestrais, inclusive lideradas por Oxum. Seriam esses seres responsáveis por trazer a magia para o mundo, né? Em várias vertentes, você tem essa figura de um grupo de pessoas, normalmente mulheres, que trazem esse conhecimento da magia para o mundo, entrega isso. Então, bruxa, a magia, então, ela é uma capacidade, um dom, um talento, que não pertence a essa ou aquela religião. Porém, todas as religiões derivam da magia.
E isso não é um ultraje que eu estou falando com vocês, não. Por quê? Quando eu falo que magia não é religião, tá certo? Magia ela é muito mais um estilo de vida. Existem bruxas, por exemplo, que vão na missa. Existem bruxas, por exemplo, que vão ao terreiro. Existem bruxas que gostam só desse movimento New Age ali, não é muito ligado em religião. Existem bruxas que têm uma ligação forte com o budismo. Um exemplo que eu vou dar para vocês, Blavatsky, que é a fundadora da teosofia, uma grande bruxa, ela era fascinada com o budismo. Ela falava que de todas as religiões que ela tinha estudado, o budismo era mais forte, era aquela que mais se aproximava das verdades universais. Então, a bruxa ela é livre para exercer a religião que ela quiser. É claro que nem toda religião acolhe muito bem as práticas de bruxaria. Aí você vai ter que tentar resolver essa disforia interna aí. Por exemplo, eu tenho muitos alunos, ao longo desses anos, né, que a gente dá cursos, a gente tem mais de 5.000 alunos todo esse tempo. Então, eu já vi de tudo de alunos. Por exemplo, tem terreiros, né, quando a pessoa tem um pezinho ali, quando o pai de santo descobre que o filho está estudando bruxaria, ele proíbe, ele briga, ele cria caso. Aí não é da Umbanda, é do terreiro. Tem muito terreiro que trabalha com magia, que incentiva os estudos, né? Eu mesmo sou sacerdote de Umbanda e são processos diferentes. Por exemplo, católicos, né? Às vezes vai ter uma disforia ali, entendeu? Queimem as bruxas e todo aquele rolê. Mas a bruxa, de modo geral, ela é livre, tá? Para exercer a sua religião, a sua filosofia, a sua espiritualidade. Bruxa é livre para fazer o que ela quiser, na verdade. E aí, o que que acontece? Dentro desse movimento que a gente está percebendo, a magia ela vai surgir junto com a humanidade. Tem um escritor americano chamado Oberon. Oberon dizia que a bruxaria vai surgir junto com o fogo. Quando a humanidade descobriu o fogo, ele descobriu a bruxaria. Por quê? Porque o fogo mudou a nossa relação com o meio à nossa volta. Então agora a gente pode se aquecer do frio, agora a gente tem aquela possibilidade. Seja bem-vindo, Paulo. A gente tem aquela opção, né, de cozinhar o alimento, a gente começa a limpar ali o nosso acampamento. Então, o fogo trouxe uma capacidade muito grande de mudar ali e dominar essa realidade. Então, alguns bruxos chegam a citar que o fogo veio disso. Eu acho que a bruxaria sempre existiu. Mas a bruxaria tem alguns aspectos. Vou pegar aqui, por exemplo, para vocês, algumas coisas que quem já frequenta esse ambiente de bruxaria ou magia já deve ter cruzado aí, né? Por exemplo, o arquétipo do deus cornífero, né? Essa aqui é uma imagem do deus Pan, e a imagem da deusa, a senhora, a mãe. E aí você tem Gaia, Lilith, Hecate, a gente vai falar em aulas futuras sobre panteões e divindades, tá? Mas, normalmente, essas duas palavras, né, o senhor e a senhora, o deus e a deusa da colheita e o deus da caça, tudo isso são elementos que você vai cruzar aí nos seus estudos mágicos, tá? Outras características, por exemplo, a ideia do Sol e da Lua, né? Que também é uma coisa muito conectada com a bruxaria. Eu mesmo vou fazer uma tatuagem essa semana nas minhas mãos do Sol e da Lua. O Sol e a Lua está muito conectado à bruxaria. E a gente vai visualizar isso por quê. Então, vamos voltar para a gente, olha, você vê, para a gente entender o que é magia, primeiro a gente vai ter que falar um pouquinho da história da magia. Enquanto eu conto a história da magia, eu já vou conceituando magia para vocês, tá? O ser humano, ele era nômade. Lembra lá das aulas de história, lá do sexto ano, quinta série? Que o homem, ele era nômade e ele ficava ali numa terra, quando aquela terra acabava o que tinha para oferecer, ele mudava para uma outra. Nós éramos caçadores e coletores. E aí a gente foi colonizando também o mundo, né? Teve aquela diáspora lá na África e aí a gente foi fazendo isso. Com o fogo, né, e a agricultura, nós começamos a fazer assentamentos. E esses assentamentos vão dar origem às cidades. Só que bruxaria está muito conectada à natureza. À natureza, tá? Inclusive, bruxos têm que, de vez em quando, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, ir na mata, tem que andar descalço, tem que, assim, se conectar com os elementos, tá? No seu dia a dia, tem que ter uma plantinha dentro de casa. Não adianta, por mais que vocês morem numa metrópole, vocês precisam dessa conexão com a natureza, porque é de lá que nós absorvemos poder e sabedoria. Os nossos ancestrais, obviamente, eles tinham uma ligação muito forte com a natureza. Eles dependiam dela para a sobrevivência, tá? Eles dependiam da natureza para comer, para se proteger, para se vestir.
Então, essa conexão gerou não só uma conexão, mas uma observação. Que hoje em dia, com as televisões, as telas de celulares, as casas cada vez mais confortáveis, quando foi a última vez que vocês viram a Lua? Quando que foi a última vez que vocês se encantaram com um passarinho ali, um beija-flor, né, beijando ali uma... Quando foi a última vez que vocês viram um colibri fazendo esse exercício numa planta? A vida atual, a vida moderna, ela vai meio que nos afastando muito da natureza. Só que os nossos ancestrais não tinham essa opção. Então ele começou a observar esses ciclos da natureza e a honrar esses ciclos da natureza. Por quê? Porque ele dependia da chuva, ele dependia do sol, ele dependia da colheita. Então ele começou a fazer uma série de rituais, né, deificando isso. E aqui eu abro um parênteses muito importante. Nós temos uma visão imposta, né, pela colonização, que é o seguinte: esses povos eles eram atrasados. Você tinha o deus da chuva, o deus do raio, o deus do amor, né? Não, isso é coisa de gente ignorante. Imagina, um deus do amor, um deus do raio. Só existe um deus. E aí a gente tende a olhar para os egípcios, para os gregos, para os celtas, com esse olhar muitas vezes. Só que, na verdade, há uma sabedoria muito grande ali. Quando essas pessoas diziam, né, existe um Deus no amor, eles estão dizendo que existe algo de sagrado no amor. Quando eles falam da deusa da chuva, ou deus da chuva, existe algo de sagrado na chuva. E eles honravam esse sagrado. E todo ritual, gente, ele sempre tem duas características: uma mundana e uma espiritual. Tudo na bruxaria sempre é feito no mundo físico e no mundo astral ao mesmo tempo. Então, quando você tem, por exemplo, os sabás, as festas que comemoravam ali as estações, a natureza, ao mesmo tempo você estava aprendendo, porque, por exemplo, vou pegar, que é uma coisa que a gente não tem mais, o inverno, né? Inverno, frio, a noite muito longa, não chove, a colheita não vai para frente. Então, isso representa algo. Depois vem a primavera. Então, eles honravam a primavera quando elas vinham, porque a vida voltava. E isso servia também de aprendizado para as gerações futuras, porque o homem ele é um microcosmos, gravem essa palavra, microcosmos. O homem é um pedaço igualzinho em miniatura do universo. Vocês lembram aquele... não sei se vocês lembram, antigamente vendia muito um negocinho que você olha, tinha uma foto lá dentro, aí você tinha que olhar assim aquele negócio, e era grandão. Você é aquilo ali, você é aquela lente que representa essa projeção macro. Então, os ancestrais, eles diziam o seguinte: opa, o inverno aqui fora me lembra quando eu estou triste. E aí o que que acontece? A primavera vem depois. Então a minha tristeza, ela vai passar. O inverno da minha alma também vai passar. E era uma sabedoria que eles pegavam da natureza. Então, por exemplo, na época do inverno, o que que eles podiam fazer? Esperar, guardava, né? Não tomava nenhuma decisão. Deixa eu ver se está acessível aqui para mim. Acredito que não vai estar. As runas, né? Não sei se vocês já conhecem as runas nórdicas. Acho que não tem nenhuma runa fácil para mim aqui, não. Ah, tem. Nossa, é o universo mesmo, e é justamente a runa que eu preciso. O que acontece? Peguei aqui o baralho rúnico. Essa aqui é a runa Isa. É bem básico, ela é um traçado. Isa representa o inverno, o cajado de gelo. Quando o Isa aparece num jogo de runas, ele fala assim: opa, não faz nada. Não faz nada. Se você queria fazer, não faz. Espera, tenha paciência. Dificuldades, obstáculos, vai ser sofrido. Não é hora de fazer nada. O cajado também remonta à sabedoria. Simples demais, mas olha a profundidade disso aqui. Quando está tudo dando errado, não é hora de tomar uma decisão. Eu percebo muito o desespero da gente só aumenta. Porque, por exemplo, vamos pegar na nossa realidade que aqui não neva, né? Tá chovendo. Você vai sair debaixo de chuva? Claro que não. Você vai esperar a chuva passar e depois você vai ver o que que você faz. Lá nevava. Então eles aprendiam que na hora do aperto não é hora de fazer nada. Então, olha como é que eles aprendiam com a natureza. As runas, são 25, 24 runas, mais a runa de Odin, todas elas são observância dos povos nórdicos ali, vikings e celtas em especial, que observavam a natureza à sua volta. Então, a magia, o berço da magia vai ser essa conexão homem e natureza. E aí, as primeiras noções de Deus que a gente vai ter é o Sol e a Lua. Porque, gente, não tem como ignorar o Sol e nem a Lua.
Não tem como. Está ali todo dia. O Sol marca os nossos ciclos. Hoje em dia, com a luz elétrica, por exemplo, são 9 horas da noite, eu estou aqui trabalhando com vocês. Hoje em dia, a luz elétrica nos traz uma possibilidade de trabalhar à noite, por exemplo. Porém, a maior parte das profissões, dos trabalhos, o nosso próprio ciclo do corpo está conectado ao quê? Ao Sol. O sol que traz vitalidade, o sol que traz força, o sol que traz saúde. Pega uma pessoa e tira ela da exposição do sol. Em 2 anos ela está morta, porque ela precisa da luz solar. Por que a gente pega os nossos idosos e dá um banho de sol neles? Para trazer saúde para eles. Então, o Sol representa isso, vitalidade, força, e o Sol está muito conectado ao trabalho, à caça, ao movimento, né? Por exemplo, quando você toma um Sol, você fica até mais disposto, não é? Isso foi associado ao masculino. E é aí que vai surgir o arquétipo do Deus ligado ao Sol. O Sol, então, ele vai estar associado ao sagrado masculino. Tá? Apesar de em algumas culturas existirem deusas solares também. Você vai ter, por exemplo, a deusa Sekhmet, da cultura egípcia, que é uma deusa feminina, que trabalha na energia do sol. Mas a gente vai aprender sobre leis do futuro, que o masculino e o feminino estão sempre juntos. Mas agora vamos entender. Sol como energia masculina e lua como energia feminina. Por quê? A lua, ela está conectada muito aos mistérios, aos segredos. Por exemplo, o ciclo lunar remonta muito ao ciclo da mulher, né? A mulher não menstrua ali a cada 28 dias, mais ou menos. É o ciclo da lua. A lua muda, volta para a mesma fase nesse período. A mulher, de modo geral, ela tem uma coisa de mistério, né? A mulher ela tem uma coisa de sedução, né? A mulher de aquela coisa. Então, a lua foi associada à deusa. Então, as primeiras manifestações do deus e da deusa foram o sol e a lua. Depois, essa mesma associação de masculino e feminino foi sendo associada à nutrição, porque lembrando que para aquele povo, comer era garantia de sobrevivência. Era fartura. Não é à toa, por exemplo, que na cultura iorubá, Oxóssi é o senhor da fartura. É o caçador, é o que traz comida para dentro de casa. Então, o que acontece? Nós vamos ter agora a deusa da colheita e o deus caçador. Por que a deusa da colheita? Porque naquelas primeiras sociedades, homens e mulheres tinham papéis definidos. A mulher era responsável pela colheita, pela agricultura, e o homem pela caça. Né? Então, o homem foi associado ao caçador, a mulher à colheita. E aí você vai ter Deméter, né, como deusa da colheita, a deusa Gaia e várias divindades ali associadas à colheita, tá? O deus, ele vai ser muito, ao longo do tempo, ele vai assumindo essa imagem, o deus caçador. A imagem de chifre, a ideia de patas, meio homem, meio animalizado. Assusta um pouquinho, né? Lembra um pouquinho o diabo cristão. Nós vamos conversar o porquê que traz essa lembrança, né? Eu lembro que até eu, quando eu comprei esse fauna aqui, eu ficava meio assim, sabe? De ter. A gente vai se desconstruindo também enquanto bruxo ao longo do tempo. E aí o que acontece? Era muito comum, olha como é que tudo vai ter um viés espiritual, mas também tem um viés humano, mundano, tá? O cara que caçava lá, o caçador master da tribo, quando ele matava o animal, ele colocava o couro e o chifre do animal e chegava na tribo daquela forma, como um troféu de guerra. Tipo, eu venci, eu sou macho, eu sou forte. E é daí que veio a imagem do deus caçador, do deus chifrudo, né? Além disso, tem um aspecto de magia simpática, tá? Que é o seguinte, eles começavam a desenhar essa imagem do deus cornífero para atrair a caça. Se você pega aquelas pinturas rupestres, Gilberto, o que são pinturas rupestres? Aquelas pinturas que os nossos antigos deixavam nas cavernas, aquilo ali muitas vezes estão sendo representados caças, colheitas, porque eles acreditavam que representando aquilo ali, aquilo aconteceria. Não é diferente de quando a gente faz visualização, quando a gente fica pensamento positivo, é a mesma coisa. Quem trabalha com a lei da atração faz basicamente isso, faz aquele mural do desejo. Isso é magia simpática. E os nossos ancestrais já faziam isso. Para ser muito honesto com vocês, gente, quem já pratica magia há muito tempo aqui, ou quem já, pelo menos, tem uma conexão, nada do que você faz é novo. Tá? Eu sinto te falar. Nada do que você faz foi você que descobriu. Os homens há milhares de anos já faziam a mesma coisa. Sabe? Nada é novo. Os cristais, não, sabe? Não é novo, não. Mas a gente chega lá. Então, esses são os primeiros arquétipos que a gente vai ter.
Aí a gente começa, né, essas tribos distantes, elas começam a se formar cidades. Vêm as primeiras grandes civilizações. A exemplo, os egípcios, os babilônicos, os assírios, os sumérios, os gregos, os romanos. E aí, junto com a cidade, vem a organização política e religiosa. Né? Porque política e religião, gente, sempre andaram lado a lado. Tá? São formas de controle do povo política e religião. Então, o que acontece? A religião, nesse primeiro momento, ela já começou a se dogmatizar, já deu uma afastada do homem, porque até então qualquer um podia cultuar a espiritualidade, qualquer um podia ir lá e fazer suas magias, fazer seus paranauê. Agora não. Agora você já tem um sacerdote, você já tem uma sacerdotisa, porque nesse primeiro momento, homens e mulheres ainda ocupavam papéis, né, muito iguais, ou, em alguns casos, a mulher ainda tinha um papel superior. Se vocês olharem na antiguidade, as maiores deusas são mulheres. Se você pega, por exemplo, a deusa Gaia, a deusa Deméter, tem uma escola de magia, que é a escola de magia eleusiana, né, a Wicca eleusiana, no Brasil o Edu Scarfan é um dos expoentes dela, tem todo um culto em cima da deusa Deméter, que é a deusa da colheita. A deusa Gaia, que é uma deusa mãe, que até hoje nós trabalhamos em cima do arquétipo dela. Ísis, a grande deusa da magia, né, no Antigo Egito. Então você vai ter Lilith, né, uma das grandes deusas da antiga Suméria. Então, assim, todo esse processo, a mulher tinha um destaque muito grande. Só que aí já começa a dogmatizar um pouquinho. Só que ainda assim a magia fazia parte do dia a dia. Esses povos, eles não separavam a vida prática das práticas mágicas. Tá? Era diferente de hoje. Hoje, né, não criticando nenhuma ideia de vida, mas exemplificando para vocês, o católico ele vai numa missa uma vez no domingo, ali 1 hora e meia. Aqui na minha cidade trocou o padre aumentou o sermão. Tem umas 2 horas, 2 horas e meia. A população quer tirar ele daqui, porque ninguém aguenta ficar lá mais que 1 hora e meia. Então, mas olha como é que é. Aí, tipo, a pessoa já fica o dia inteiro. Ela trabalha 8 horas por dia, depois se esconde dentro da sua casa, fica vendo televisão até de manhã para trabalhar a semana toda. No domingo, vai lá 1 hora. A única conexão que ela tem com o sagrado é 1 hora, 1 hora e meia, num templo de pedras, afastado de toda a natureza, sabe? Sem levar em consideração a própria essência dela. E a humanidade caminha para isso. E tudo começa lá atrás, nesse movimento, né, de política, de poder político. E aí nós temos agora as religiões formadas, mas a magia fazia parte. Então eles faziam rituais. Os gregos, por exemplo, tinham os templos, mas tinham os altares domésticos, que eles chamavam de dular. Cada casa tinha ali o seu altar das divindades ali que eram cultuadas por aqueles povos, para aquela família, e quem que era responsável? A mãe cuidava daquilo ali, né? Então, a magia, ela foi, então nesse período começa a religião, a religião, ela vem de onde? Também da magia. Por quê? Todo ritual, gente, principalmente essas primeiras religiões, elas honravam. Vamos pegar o Egito, por exemplo. Eles honravam o ciclo do Nilo, né? Das cheias, enchentes e tudo mais. Observação da natureza. Então, a sabedoria da religião vem da magia. Tudo que a religião te ensina, a magia está por trás. É como se a magia fosse uma mina de água e que dela foi gerando vários rios. Cada rio seria uma religião. Então, o que acontece? Essa magia, né? Então, beleza. Vamos parar aqui. Chegamos nas grandes civilizações. Paramos aqui por enquanto. O que é magia, Gilberto? Magia basicamente define-se da seguinte forma: capacidade de mudar alguma coisa de acordo com a sua vontade, usando o seu conhecimento para isso. Basicamente, isso é magia. Primeiro, você faz magia para um negócio que você não quer? Claro que não. A magia está ligada à sua vontade, tá? E está ligada também à mudança. Porque assim, se está tudo bem, você vai fazer magia? Não. Você vai fazer magia porque tem alguma coisa que você quer mudar. É por isso que, por exemplo, qual é a cor das bruxas? Roxo, violeta, que é a cor da transmutação. Os magos, né, eles eram os alquimistas, né? A alquimia de transmutar, de transformar. A ideia da bruxa está muito vinculada a essa ideia, então, de transmutar, de mudar. Então, você está sentindo um peso, você toma um banho. Você está precisando de um emprego, você faz um ritual de abertura de caminhos. Você está precisando, assim, apimentar a relação, você vai lá, faz seus paranauê.
Então, a magia, ela sempre é algo que você quer alcançar, algo que você quer mudar, usando a sua vontade, que você não vai fazer uma magia para algo que você não quer, e usa o seu conhecimento. E essa parte de conhecimento é porque a magia é muito ampla. Então, às vezes você pode fazer um banho, às vezes um banho resolve, às vezes você vai precisar de um ritual mais forte, às vezes você vai precisar de acender velas, às vezes você vai precisar utilizar cristais, e aí quanto mais conhecimento você tiver de tudo isso, mais poder você tem. A bruxa, quanto mais ela sabe, mais poder ela tem, mais capacidade ela tem. E aí a gente, vamos retomar a nossa historinha aí. Então nós estávamos lá nas civilizações, surge, né, Jesus Cristo, o cristianismo vai surgir. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os hebreus. Quem são os hebreus? Agora esse assunto vai voltar em voga aí com a guerra lá no Israel. Vocês vão ver isso a zóio na televisão, no YouTube, né? Então vocês vão conhecer essa historinha de novo. Lá no Oriente Médio, vai existir um povo chamado o povo hebreu. Só que o povo hebreu, ele é azarado desde sempre, né, assim, com respeito aos nossos irmãos, assim, analisando historicamente falando, o povo hebreu sofreu muito. O povo hebreu foi escravizado pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. Então, assim, eles estavam sempre sendo escravizados. Então, agora imagina o seguinte, eu dei esse exemplo numa palestra que eu dei esse fim de semana. Quem sofreu bullying na infância? Você consegue guardar carinho e recordação daquela pessoa? Ou ainda hoje, aquela pessoa que te inferniza. Agora, imagine ser escravizado. Qualquer coisa que te lembre aquela pessoa, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver um ranço dela. Não quer saber disso. Então, quando você tem lá no livro de Gênesis que a mulher não deve se maquiar, é porque as egípcias se maquiavam. Quando você tem lá, por exemplo, a ideia do cabelo, por exemplo, é citado lá no livro, no Novo Testamento já, né? Já são os primeiros, são judeus, não mais hebreus, que a mulher não deveria rapar a cabeça. É porque as sacerdotisas de Afrodite rapavam a cabeça, sabe? Então, tudo que os tiranos faziam, vamos demonizar. A própria deusa Lilith, que vai entrar para os hebreus, né? E aí os hebreus vão dar origem aos cristãos, aos judeus e aos muçulmanos, e Lilith é uma figura demoníaca para essas três religiões, era uma deusa, uma das deusas mais cultuadas pelo povo sumério. Ela é citada no livro mais antigo que a gente tem, que é a Epopeia de Gilgamesh. Era uma deusa superpoderosa que foi reduzida a uma mulher mal amada, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, os hebreus eles desenvolveram um ranço. Dos hebreus vai vir o cristianismo. E os cristãos, nos primeiros 3 séculos, eles eram muito perseguidos também. Tá? Muito perseguidos. Só que, de repente, lá no século 3, aí muda tudo. Por quê? O rei, né, o imperador, se converte ao cristianismo. E aí, o que acontece com o oprimido quando ele ganha poder? Ele se torna opressor. Então, dali para frente, todos os templos romanos, gregos, os templos de outras vertentes religiosas, né, porque o Império Romano era muito grande, vão dizimar. Então, tudo que remontava à antiga magia, à grande arte, né? Então, vocês podem encontrar esses termos também, grande arte, old religion, né? Antiga religião, tudo isso vamos arrancar pela raiz. Pra vocês terem uma ideia, foi um movimento tão pesado que a ordem era assim: aqui tinha uma árvore sagrada, corta e faz uma igreja em cima. A própria igreja de São Pedro do Vaticano é feita em cima do templo à deusa Diana. Então, assim, e aí vai, isso acontece assim, aí vai acontecer durante séculos. Quando você vai ter contato, por exemplo, dos celtas com os povos, né, cristãos agora, você vai ter os vikings. Dou uma sugestão de série para vocês, Vikings Valhalla. Fala muito bem desse movimento, porque aí já tinha uns vikings que já eram meio cristãos e os vikings que ainda eram pagãos, tá? E ali você vai ter muito bem esse movimento, como é que foi um atrito, porque a ordem dos cristãos é destrói tudo, acaba com esses pagãos, com esses infiéis. E aí a igreja começa a ganhar um poder muito grande, muito grande. A igreja na Idade Média ela se torna dona de 1/3 da Europa. A igreja elegeu o imperador. E aí, nesse movimento que acontece, o que acontece? A magia ela vai caindo em desuso. Quem se atrevia a usar era
queimado na fogueira, e aí a magia ela vai sumindo, né? As práticas mágicas elas vão sumindo. E é engraçado que essa baixa magia, né? Essa magia popular, essa magia das mulheres, sobretudo, ela é muito perseguida. Mas a magia dos homens, essa alta magia, ela era praticada abertamente nas grandes universidades. Que aí você vai ter os alquimistas que vão dar origem à química moderna. Por quê? Porque os alquimistas, né, o dinheiro, gente, é poder. E a grande busca dos poderosos sempre foi o poder. Os alquimistas prometiam transformar chumbo em ouro. Deixa-os trabalhar, deixa os meninos trabalhar, gente. Então, muitos padres, altos cargos clérigos, eram alquimistas, praticavam essas magias. Algumas universidades tinham, né, no seu grupo de matérias, os cursos de magia, alquimia, astrologia, né, que depois vai dar origem à astronomia. Paulo, pode abrir o áudio, meu querido. Oi, Gil, tudo bem? Aproveitar e deixar você tomar uma água aí. Boa noite, meninas. Boa noite, Eduardo. Tem mais um menino aí. Não, é que você está falando uma coisa muito interessante, Gil, que essa semana eu estava tendo uma discussão, entre aspas, muito boa, filosófica, com uma grande amiga minha, e na realidade, eu não sei se eu estou errado ou não, tá? Mas eu vejo essa perseguição da magia, primeiro porque a magia é real e o poder dos sacerdotes não é. Então, Sim. dos sacerdotes católicos. Então, era a única coisa que eles temiam, que podia fazer frente a eles, né, ao suposto poder deles, era a magia. Por isso eles começam a perseguir. Depois vem o Concílio de Nicéia, onde todas as referências ao poder das mulheres é retirada da Bíblia, né? Porque já entra um poder patriarcal aí. Então, Maria Madalena e outras ali, Esther, Ruth, são escondidas da Bíblia. E essa coincidência dessa perseguição às bruxas com o Conselho de Nicéia, né, vem também como uma grande tentativa, que infelizmente deu certo em partes, da destruição do sagrado feminino. Porque eu não tenho problema nenhum em afirmar aqui que as mulheres elas sempre foram mais poderosas do que os homens, né? E aí a gente vê uma série de coincidências que não são coincidências, perseguição às bruxas, Conselho de Nicéia, e qual que a Igreja Católica ela se apodera dos conhecimentos das bruxas. Os grimórios não eram queimados. Você pode ver que na história da Inquisição você tem lá a queima das bruxas, mas ninguém queimava os artefatos mágicos dela e nem os grimórios. E tudo isso vai ficando para o Vaticano, onde naquela série The Witcher isso é muito explicitado, né? E aí eles vão tomando esses poderes, eles começam a passar esses poderes para os homens, como foi no caso da radiestesia também, né? Que começa, eles tiram esse poder e deixam guardado para a igreja ser a única detentora desse poder. Então aí começa a condenar e começa aquela parte da magia onde as bruxas começam a esconder seus artefatos dentro da cozinha, como por exemplo, a varinha se torna uma colher de pau. Era isso. Mas não sei se está tudo certo, né? Mas é o conceito que eu tenho do que eu já li até hoje. Exato, exato, Paulo. Muito, muito bem agregado. Na verdade, tudo esse movimento, né, anti-magia é um movimento de poder, né? Porque a gente vai ver ao longo do curso que bruxaria é liberdade. Bruxaria é liberdade. E aí vamos pegar a Idade Média, então. Nessa época, né, a mulher era uma propriedade do marido e do pai. Você tinha uma bruxa na floresta que não dependia de homem, que estava lá. O poder, a conexão com o sagrado era limitado à igreja, né? Você tinha que ir à igreja. Tava lá a bruxa louvando as fadas, os gnomos, as ervas, os ancestrais, né? E aí você tem esse movimento. O corpo, o sexo era um tabu, né? Assim, não podia transar segunda, sexta, domingo, feriados, dias santos, quaresma. Era uma coisa absurda, assim. A igreja queria controlar quantos orgasmos a pessoa tinha por dia. Tava lá a bruxa no sabá, bem curtindo a magia, né, sexual dela. Então, essa liberdade, né, ela era uma coisa muito rebelde mesmo. Então, precisava ser combatida por esse projeto de poder. Paulo muito bem colocou que as mulheres são. Eu falo que toda mulher é meio bruxa. O homem, para se tornar um bruxo, ele tem que ralar um pouquinho.
tá? Porque toda mulher sonha, toda mulher é meio intuitiva, toda mulher sempre tem as suas receitinhas ali, por exemplo, um chazinho, um jeito de fazer a comida, né? Então, assim, isso é tanto pela natureza da mulher, né? Porque a mulher, essa passividade da mulher, porque assim, o masculino, de certa forma, ele peca, ele faz parte da natureza dele, mas é a grande fraqueza dele. O homem, ele é expansão, o homem é fala, né? E aí, quando você fala, você está dando o que você tem. Quando você está escutando, você está crescendo. Você está receptivo, você está recebendo. Quem fala, fala do que já sabe, fala do que já tem. Quem ouve, muitas vezes, recebe algo que ele não tem e agora passa a ter. Então, toda essa passividade da mulher, da natureza feminina, coloca ela num papel. Então, por exemplo, a mulher, ela administra melhor. Isso é fato. Por quê? Porque desde sempre a mulher cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa. Então a mulher, esse local, né, essa natureza dela, torna ela hábil para as verdadeiras lideranças. Eu lembro, por exemplo, de uma época, na época da pandemia, que saiu alguns estudos que os países liderados por mulheres lidaram melhor com a gestão sanitária naquela época. Então, assim, a ideia, gente. Então, por exemplo, quem participa de Coven, né? Coven funciona assim: você tem alguns cargos no Coven. Os dois principais é o ASO e a ASA, né? Que é o alto sacerdote e a alta sacerdotisa. Numa divergência, os dois têm iguais poder, tá? O ASO e a ASA. Porém, numa divergência, a voz da alta sacerdotisa é a que vai ser ouvida, sabe? Então, o que que acontece? Então, todo esse movimento político, né, chegando à Idade Média agora, a perseguição às práticas mágicas e tudo mais, as bruxas vão ser queimadas, então, assim, muito conhecimento vai ser perdido, a Biblioteca de Alexandria é incendiada, todo aquele processo que vocês bem sabem. E aí vai surgir depois o Iluminismo. Com a queda da Idade Média, você vem a Era da Razão. E aí tudo isso é taxado de superstição. Ah, bobeira. Ah, isso é estupidez. Que coisa de criança. Lúdico. E aí é a visão que nós temos hoje. Quando você fala de bruxaria, ou as pessoas encaram como uma coisa estúpida, sem sentido, uma coisa, ou então uma coisa perigosa, demoníaca do mal. Eu falei com vocês, né, que a imagem do fauno, ela traz muito à nossa cabeça a ideia do diabo. Na Bíblia, e eu já li a Bíblia 2 vezes, eu posso falar isso com vocês, não há uma referência à aparência do diabo. E se ela é citada, não é pata, chifre, não. Você vai ter ali o anjo mais bonito, um ser de luz. Então, por que que no nosso inconsciente coletivo o diabo tem chifre, tem pata, usa capa? Porque lembra daquela ordem de demonizar tudo que a igreja, que os pagãos faziam? Então eles pegaram os deuses, o deus das bruxas, e transformaram. Aquele deus ali é o nosso inimigo, é o diabo. E a imagem que nós temos hoje. Isso vem mudando, é claro, agora com essa era de aquário, né, que a gente está entrando, que é uma era de espiritualidade, a internet, vários movimentos sociais, tudo isso tem despertado. A magia, desde os anos 50, ela tem voltado, né? Eu acho que os últimos 20 anos, 10 anos especialmente, ampliou muito, né, a espiritualidade. E aí chegou no que nós temos hoje. Então, essa é a história da magia, sabe? A magia, então, ela é uma prática que sempre existiu e ela é uma prática tanto de poder quanto de sabedoria. Poder e sabedoria, num contexto de bruxaria, caminham lado a lado, tá, gente? É muito importante vocês entenderem. A magia não está aqui só para te dar o que você quer. A magia está aqui para te ensinar, porque o sábio consegue alcançar mais coisas. Então, a magia vem disso. Essa é a história da magia. Toda magia e toda prática mágica, ela vai. A bruxa, ela respeita todos os livros sagrados: o Corão, Bíblia, Livro dos Espíritos, Bhagavad Gita, todos os livros. Mas o livro sagrado para nós é a natureza. É o desabrochar de uma planta, é o crescimento de uma semente, é o fluxo do rio, é o movimento da chuva. Né? É ali que está a verdadeira sabedoria, que existe desde que o mundo é mundo, e que criou o mundo. Né? Então, a magia, basicamente, são pessoas, o bruxo, a bruxa, o mago, a maga, o conjurador, é uma pessoa, como qualquer outra, que olhou para a natureza,
aprendeu com a natureza e trabalha em comunhão com a natureza, com as leis da natureza. A ideia da bruxaria, muitas vezes, para olhos desatentos, pode ser vista como arrogância, orgulho. Querer o que a gente cresce desde sempre minando o nosso potencial. Você não consegue, você não merece, não vai dar certo, e várias coisas que todo mundo aí bem sabe. Então, às vezes da família mesmo, a gente cresce, você não é igual ao seu irmão, a gente é pobre, nunca vai ter isso, no Brasil só enriquece quem é ladrão. Então, assim, a gente vai crescendo, né? Eu falo que a gente é educado para ser fiel, eleitor e funcionário. Né? Isso tudo rouba o seu poder, rouba a sua força. A natureza nos ensina que não. Nós somos poderosos, nós somos sagrados. Né? E nós não lutamos contra a natureza, nós usamos a natureza a nosso favor. Magia é um tipo de tecnologia. Porque o que é tecnologia? Hoje em dia a gente olha para um smartphone e vê isso aqui é tecnologia. Mas uma alavanca é uma tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta que você usa para facilitar a sua vida, para ter alcançar algum objetivo. A magia é isso. A magia, por exemplo, a alavanca usa o quê? O poder ali da gravidade, usa várias, né, estruturas ali, leis cósmicas, leis universais, para facilitar o trabalho. A magia faz a mesma coisa. Ela usa as leis espirituais. E, Gilberto, quem criou essas leis? A natureza. Gilberto, como é que eu conheço essas leis? Observando a natureza, né? Porque a natureza criou e mostra ela. Por exemplo, lei da atração. Semelhante atrai semelhante, os iguais se atraem. Pega água e óleo. As moléculas de água se juntam com as moléculas de água, óleo se junta com óleo. Todo mundo que está aqui nessa palestra tem alguma conexão com espiritualidade. Dificilmente vai ter um ateu aqui. Por quê? Porque o semelhante atrai semelhante. Então, politicamente falando, os iguais se atraem. Seu grupo de amigos compactua valores parecidos com o que você tem. A gente fala aquela coisa, lembra aquela música? E o rico cada vez ficar mais rico, e o pobre cada vez ficar mais pobre. O que acontece? O rico ele tem acesso a investimento, o rico ele tem acesso a locais, por exemplo, que vão maximizar o dinheiro dele. O pobre, ele já tem a vida dele escassa. Ele fica doente, arrebenta com a vida financeira dele. E ele fica mais pobre. Pobreza atrai pobreza, riqueza atrai riqueza. Eu lembro que, quando eu estava estudando a Bíblia, eu não tinha ainda esse conhecimento, tinha uma passagem que eu achava muito injusta. Já falei isso em outras palestras e outros cursos. Que Jesus falava assim: aquele que tem, lhe será acrescentado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu achava tão injusto. Eu falei: o caboclo já não tem, você ainda vai tirar dele. O outro já tem, você vai dar mais. Ali eu entendi que estava sendo falando sobre a lei da atração. Então, a magia é isso, é a observância das coisas. Por exemplo, você pode nadar contra a correnteza, e vai ser puxado, uma hora você vai ser arrastado, ou você pode nadar a favor dela. Vou dar um exemplo para vocês. A Lua, né, que é o primeiro astro que a gente olha quando vai fazer magia. Lua crescente, cheia, minguante, nova. A Lua está minguante, não vou fazer ritual de prosperidade. Sabe? Tem bruxo que gosta de se provar. Tem algumas escolas mágicas que o bruxo tem que fazer ritual de prosperidade na lua minguante para mostrar a força dele. Eu acho desnecessário. Espera 7 dias ali que ela vai crescer. Então, assim, o universo tem um fluxo. O bruxo ele só usa um momento adequado, entendeu? Então, a lua está crescente, opa, é hora de crescer coisa na minha vida. A lua está cheia, agora é hora de fazer as mandingas, magia. Então, a ideia, gente, da magia é pegar esses conhecimentos que vêm da natureza, que não é tirado de trás da orelha, que não é um profeta que trouxe. Nós temos os nossos ancestrais. Né? Quem são os nossos ancestrais? Todos aqueles que antes de nós conheceram a magia, praticaram a magia e deixaram para nós esse conhecimento. Mas nós não temos eles como profetas, porque qualquer um que tivesse olhos para ver, veria aquilo ali. Mas a gente honra porque eles facilitou o nosso trabalho. Hoje em dia é muito fácil ser bruxo. Antigamente não era tanto. Então a gente honra os nossos ancestrais, sabe? A gente honra todos os bruxos que vieram antes de nós, os que a gente sabe o nome porque ficaram famosos, os anônimos, porque é graças a eles que a gente tem essas ferramentas
maravilhosas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer abrir o áudio, falar alguma coisa? Pode abrir, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, mestre. Você está falando deu todo um apanhado maravilhoso, histórico, né? E assim, eu sou de raiz católica e eu estou sempre em conflito com essa história de ser católica. Meus pais não podem nem sonhar que eu estou nessa jornada mística, bruxesca, espiritual. Meus pais podem nem sonhar. Mas eu estou sempre em conflito. Não larguei 100% a minha... O que eu aprendi, né? Mas eu estou sempre questionando, né? Você estava falando dessa parte histórica e não só a mulher foi colocada como algo a ser controlado, né? Diminuído, né? Aquela coisa da castrada mesmo, né? É pecado sentir prazer, é pecado isso, é pecado tudo. E mais para talvez, me corrija se eu estiver errada, mais para talvez não perder tantos fiéis, eles pegaram, o cristianismo pegou a roda do ano, vamos dizer assim, de modo geral, os sabás, as festividades, tudo, e foi colocando num calendário, né? Num calendário cristão, as mesmas datas, dando uma roupagem religiosa, né? E como se aquilo fosse... Aquela era a verdade. Aquela era a verdade. Tanto que, quando eu comecei a perceber essas coincidências, que de coincidência não tem nada, né? Eu comecei a repensar. Falei, gente, olha que hipócrita, que coisa idiota, né? Na pegar as verdade, datas... Ai, desculpe. Na verdade, você está certíssima. É uma estratégia de poder. É isso que eu estou falando com vocês. Porque, por exemplo, a magia, ela não pertence a esse ou aquele grupo. A magia sempre existiu. Existe magia, por exemplo, numa missa católica, num culto evangélico. Se vocês repararem, né, tem muitos anos que eu não vou num culto evangélico, não pretendo ir também, não. Mas, por exemplo, se vocês repararem, eles colocam uma música, fazem uma pregação, finaliza ali com uma mensagem impactante, coloca uma música assim, sabe, de alta, muito alta, assim, repetindo muitas vezes as mesmas palavras, aleluia, Hosana, El Shaddai, palavras de poder ali para eles, e aí vem o dízimo. Vocês acham que aquilo ali é à toa? Claro que não é. Aquilo é uma magia. Aquilo ali é uma hipnose. Na hipnose, o que acontece? Palavras ou sons ou comandos são repetidos várias vezes até você entrar em transe. E aí você começa a obedecer a pessoa. É a magia aquilo ali. Quando a pessoa faz um propósito, né, voltando ainda na igreja evangélica, é uma magia, né? Por exemplo, o jejum, ele é poderoso, porque a energia, é tanto que o jejum faz parte de várias vertentes. A Umbanda faz jejum, a Igreja Católica faz jejum, judeus faz jejum, os islâmicos, então, faz um mês praticamente de jejum. Jejum é poderoso. Jejum purifica o corpo. Jejum, toda aquela energia que você deixa de consumir, a energia da sua fé, vai para alguma coisa. É magia o que você está fazendo. E aí, seja bem-vindo, Nilza. E aí, o que acontece? Dentro desse processo da religião, ela tinha um projeto de poder. Só que ela percebeu que as práticas pagãs, elas vinham de muitos anos, 5, 10, 20 mil anos. E eles não iam conseguir, assim, arrancar de vez esse processo. Então, eles pegaram para eles. E eu vou te dizer mais, não é só a roda do ano. Eu já vou explicar para o pessoal o que é a roda do ano. Por exemplo, apesar do cristianismo ele ser muito ligado ao masculino, a figura maior é feminina. Nossa Senhora Aparecida, né, Nossa Senhora no geral, aqui no Brasil Aparecida, né, ela é, assim, se você for pensar a nível de culto, muito mais cultuada do que Deus, do que Jesus. Os católicos nunca vão assumir isso, mas é visível no ritual, na prática, nos louvores, no número de templos,
Quem é a figura central? Por quê? Porque a mãe, não dá para tirar a mãe. Então, tem um filme também, vocês que querem assistir também, eu acho filme bem legal, tem um filme chamado As Brumas de Avalon. Na verdade, é uma série de filmes, é 1000 horas que vocês vão ficar assistindo ali. O filme é legal, ele vai contar da época ali do ciclo, da época do rei Arthur e tal. A última cena é muito legal. A irmã dele, que também era ligada à bruxaria, ela vai para um convento. E lá ela vê a imagem de Nossa Senhora. E ela percebe que Nossa Senhora nada mais é do que a grande mãe, a grande deusa, com uma nova roupagem, com um novo nome. O filme vai terminar assim, dei um grande spoiler para vocês, mas a história é muito mais ampla que isso. Vocês podem assistir que vale muito a pena. Inclusive lá tem um ritual de Beltane, que é um dos rituais que a gente comemora na roda do ano, tá? Que é um ritual legal que é citado lá. Vou dar um outro. Então, você tem ali a imagem da grande mãe exposta ali. A roda do ano, a gente vai ter uma aula específica sobre ela no futuro. Os bruxos, eles têm 8 dias de poder, né? Todo dia é um dia de magia, de poder e tal. Toda lua cheia é um dia de poder. Todo eclipse é um dia de poder. Mas existem 8 datas fixas no ano, que são datas de grande poder, que são os sabás, né? Também conhecido como Roda das Bruxas. Esses sabás, eles têm conexão com as estações. Então, a gente sempre comemora a virada de estação e o meio da estação. Basicamente, são essas datas. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Dia 20, lá no hemisfério norte, tá, gente? Lá na Europa. Você tem dia 21 a dia 25, os celtas, né, os povos nórdicos, eles comemoravam ali o Iule. O Iule comemorava o nascimento do Deus Sol, a criança da promessa, aquele que vence o mal, aquele que ilumina a todos, aquele que traz a mudança, que traz a saúde, que traz a prosperidade. Ele nasce de uma mulher sem concepção masculina, não tem pai. Ele nasce da deusa, diretamente da deusa. Nessa época, né, a gente pegava, isso lá nevava, né? Então você pegava as árvores, o pinheiro, que é uma árvore que sobrevivia, trazia para dentro de casa, né? Ou enfeitava aquelas árvores ali, representando a vida que você estava esperando que venha através do universo. Tem uma frase na Bíblia que é assim: eu sou a luz do mundo. Lembra alguma coisa para vocês? O Yule? É o Natal, é o nascimento do menino sol, da criança da promessa, aquele que nasce da mãe, não tem pai nessa concepção. Depois passa, a roda vai girando, né? São 8 datas que a gente vai estudar um a um e tudo mais. A roda gira mais um pouquinho. Você tem ali a Páscoa. A Páscoa cristã, judaica, ela não tem nada a ver com os símbolos que a gente tem. Existia uma festa chamada Ostara. Ostara é uma festa dedicada à deusa Eóster, que é a deusa da primavera. Seu dia é 21 de março. E aí, o que acontece? Nessa festa, nós decorávamos ovos, porque o coelho é uma festa de fertilidade, a natureza está voltando. E coelho, gente, põe 2 coelhos juntos aí que vocês vão ver o que é fertilidade. Então, o coelho é um símbolo de fertilidade. Lembra o quê? O que nessa época de março, abril, a gente tem? A Páscoa, com ovos coloridos, com coelhinho da Páscoa. Tem uma outra festa que acontece mais para a metade do ano, que é a festa das candeias, que é uma festa que algumas cidades faz procissão com velas. Essa festa remonta a uma festa chamada... Ai, gente, que vergonha. A festa da deusa Bridget. É a festa... Vou pegar meu memória aqui, não acredito que eu vou esquecer o nome a festa das candeias, que é o Imbolc. Estou com uma roda do ano aqui, que é? É o Imbolc. É o Imbolc. A festa do fogo, né, das velas, que é o Imbolc mesmo. É isso mesmo. E aí o que acontece? O Imbolc é uma festa de fogo, né? Mostra a sua roda do ano de novo. Abre o seu áudio e fala alguma coisa, só para sua tela ali para todo mundo. Oi. Diga. Olha só, se vocês repararem de novo, né, ela vai aparecer, tem uma boneca de palha ali. Fala alguma coisa, Luísa. Em qual delas? A do Imbolc? Eu sinceramente acho que essa... não, tem lhamas, essa lhama aqui.
Sim, não, mas eu quero o Imbolc. Imbolc, tá aqui. Realizado Tá aqui. Essa aí é a Cruz de Brígide, tá bom, meu anjo? Obrigado. Nada. A Cruz de Brígide, Brígide é uma deusa, tá? Do norte da Europa também, que ela virou uma santa. O culto dela era tão... Ela não é uma mulher, não existe uma mulher chamada Brígide para ser canonizada. Ela era uma deusa pagã que a igreja transformou em santa. Santa Brígide é uma deusa, né? Que era nessa festa que a gente trabalhava. Essa é a cruz dela. Então, gente, a igreja ela pegava esses elementos de poder que ela não conseguia combater e colocava. Vou dar um último aqui que está chegando agora. Dia 31 de outubro é um sabá. É o sabá de Samhain, tá? Que é o Halloween, Dia das Bruxas. Halloween é do... O Eduardo tá chocado. O que acontece? O Samhain, né, que é o nome verdadeiro desse sabá, lá nos Estados Unidos ganhou o nome de Halloween, que é o Dia de Todos os Mortos, né? Você tem ali 2 dias depois, dia 2 de novembro, você tem o Dia dos Mortos. Não é à toa que a igreja colocou o Dia dos Mortos para o dia 2 e o dia 1, o Dia de Todos os Santos. O Samhain, né, o Samhain, o Dia das Bruxas, esse sabá é um dos sabás mais importantes. É um sabá de conexão com os ancestrais. Diziam-se que, nesta noite, o véu entre os mundos estava muito tênue, e fantasmas, criaturas espirituais acessavam o nosso mundo. Inclusive, é daí que vem a ideia da máscara. Os pagãos colocavam máscaras para se disfarçar e para que os espíritos do mal não fizessem mal a eles. Acreditavam-se que quem morria dentro de um ano só atravessava para o outro lado nesta data. Então, se honrava os ancestrais. É um dia que você pode fazer invocação de espíritos, é um dia que você pode fazer conexão com qualquer egrégora com muita facilidade, por causa desse processo. E aí, a igreja, não conseguindo combater esse sabá tão importante, transforma ele no Dia dos Mortos, né? Uma festa mais cristã 2 dias depois. E o Dia de Todos os Santos. Percebe que é o Dia de Todos os Santos fala do sagrado, conectando qualquer santo. E o Dia dos Mortos, conexão com qualquer espiritualidade, com qualquer desencarnado. Então, e esse é o movimento. Então, a bruxaria, ela louva a natureza, ela trabalha os ciclos da natureza nas suas magias. Esses portais, gente, eles são portais, assim, muito importantes, a gente vai estudar um por um. Eles não é um dia só, geralmente são 7 dias, tá? Você pode, que às vezes, por exemplo, vamos supor, o Dia das Bruxas cai numa terça-feira, às vezes não dá para você comemorar na terça, você pode comemorar no domingo antes, você pode comemorar na sexta depois. O ideal é comemorar no dia, sabe? Mas se não der, dentro daquele período de tempo ali, você consegue fazer. Oi, Gilberto. E aí, Eduardo, pode ficar à vontade. Você falou em portal, aí eu lembrei que no Instagram sempre aparece o portal 22/2, tá? Tipo assim, tem essa relação desses portais, assim, tem relação com esses portais que você está comentando, ou é algo criado pela mídia, Então, sensacionalismo? Eduardo, a minha opinião nesse caso é um pouco polêmica. Eu, particularmente, não gosto desses 1000 portais que abrem aí por mês, não. Assim, minha opinião, posso estar errado, tá? Não faz parte dessa doutrina mágica que a gente está estudando, dessa base da magia. O que acontece? Todo dia é um dia de magia, todo dia é um dia de poder. E todo dia você tem, por exemplo, dia 14 você tem um eclipse, é um dia de poder. Dia 13 é uma sexta-feira 13, tem ali o seu poder. Dia 13 de agosto é o dia de Hecate, é um dia de poder. Você tem a cada lua nova ou lua cheia, você tem um dia de poder. Primeiro dia do mês é um dia de poder. Então a gente já tem muitos dias de poder, portais que você pode canalizar, né? Então isso é legal. Essa coisa dos números, eu não vou dizer que não tenha poder, eu só não acho que é isso tudo que as pessoas falam. Eu acho que é um pouco modinha. O que acontece? Dentro da numerologia, a repetição numérica ela gera poder. Então, por exemplo, os números mestres, você tem na numerologia você trabalha de 1 a 9, né? Quando você tem 11, 22, 33, 44, 55, 99, são números de poder. Por quê? A frequência materializou. Então, por exemplo, teve aí o portal 1010. Seria a frequência, a energia do 10. 10 é um número de triunfo, de sucesso, de realização, né? Então, assim, quando você, como é que fala?
trabalha a energia do 10, então assim, você pode utilizar esse portal 1010 para canalizar vitória, conquista, essas coisas na sua vida. Mas assim, eles falam desde que a internet existe, esse portal que veio acender a humanidade, que não sei o quê, e pouca coisa real mudou. Então tem o seu poder, o bruxo pode trabalhar com qualquer coisa a seu favor, mas não é isso tudo, não. É diferente das estações, porque aí, né, as estações elas estão aí há quanto tempo? Consegui ser claro, meu querido? Sim, sim, sim. Mas assim, não estou desmerecendo esses portais, eu estou dizendo que eu não acho que seja isso tudo. Mas você pode, como um bruxo, canalizar tranquilamente essa energia. Como você pode, por exemplo, tem muita gente que faz soprar canela no dia 1º do mês. Esse ritual de soprar canela, você está canalizando a força do dia 1º. E aí a pessoa, tem gente que fala assim, mas não pode soprar quando a lua é minguante. Não, você não está canalizando a força da lua. Se a lua estiver crescente, melhor. Você está canalizando a energia do dia 1º. Tem gente que faz banimento no último dia do mês, dia 31 ou dia 30 do mês anterior. Tem aquela coisa de queimar a casca de cebola, casca de alho, né? Que é para banimento. Você está canalizando o quê? A energia do fim. Então, o bruxo, a gente vai ter aula sobre isso, ele aprende a canalizar de várias fontes, de vários locais. Mas, e aí foi bom você trazer esse ponto, que aí é o próximo tópico que eu quero falar. O poder maior de uma bruxa não pode estar fora dela. Eu fiz uma palestra esse fim de semana só sobre isso, sobre o poder da bruxa. Inclusive, eu vou colocar lá no grupo para vocês, porque eu gravei ela toda e vou postar no canal amanhã. O que acontece? O poder da bruxa, tudo que é de fora tem poder. Então, os cristais têm poder, os incensos têm poder, a gente vai estudar isso tudo. A lua, os dias da semana, cada dia da semana, gente, tem um poder específico. Hoje é quarta, quarta é dia de Mercúrio, dia de comunicação, dia de fazer as pazes, dia de estudo, magias focadas a estudo. Por exemplo, olha, eu vou pegar, a gente vai estudar isso, mas olha que curioso. Em espanhol, lunes, em inglês, Monday, dia da lua. Segunda-feira tem a frequência do astro lua, rituais de evidência, transformação, mudanças, mediunidade, espiritualidade. Em espanhol, terça-feira, martes, dia de Marte. Na Umbanda é dia de quem? Dia de Ogum. Corte de demanda, energia, vitalidade, força. Quarta-feira, miércoles, dia de Mercúrio. Então, é um dia para canalizar, já falei, né? Comunicação, inteligência, estudo, ritual de fazer as pazes. Quinta-feira, Jueves, dia de Júpiter. É o dia de prosperidade. Na Umbanda é dia de Oxóssis. Dia de fazer ritual de prosperidade, abundância, riqueza. Sexta-feira, lá do inglês, Friday, dia de Freya. Em espanhol, Viernes, dia de Vênus, né? Então você tem ali a deusa do amor. Sexta-feira é dia de adoçamento, banhos de atração, rituais de autoestima. Sábado você tem lá o Saturday, que a Luísa está colocando em italiano também. O sábado é dia de corte, banimento, limpeza. E domingo, Sunday, dia do sol, né? Dia de brilho, prosperidade, saúde, fama, conquista. Então, você pode canalizar a influência do dia. Você pode canalizar a fase da lua, crescente, nova, minguante, cheia. Você pode canalizar o eclipse. Já vou adiantar, para quem é bruxinho que está começando agora, não mexe no eclipse, não. Se você quiser fazer alguma coisa no eclipse, medita. Por quê? A energia, eu vou falar isso ao longo do curso, eu vou até anotar aqui para não esquecer essa pauta. Energias de certos movimentos astrológicos, eles são muito poderosos. E uma coisa que eu vou te ensinar para vocês: magia não é nem boa nem ruim. Energia não é nem boa nem ruim. Sabe? A mesma Oxum, que é amor, beleza, prazer, é vaidosa, vingativa, sabe? Trama pelas costas. É a mesma energia. Rio é uma delícia para se banhar nesse calor. Mas quantas pessoas não perdem a vida no rio? Então, não é porque eu sou bruxo, gente, esquece isso. Tem egrégoras, por exemplo, que, tipo assim, você só vai mexer se tiver conhecimento daquilo ali. Tem uma frase na magia que é: você só pode invocar o que você sabe mandar embora. Então, por exemplo, existem várias vertentes de magia, por exemplo, a Goetia. A Goetia é um sistema de magia poderoso, né? Mas você tem que tomar muito cuidado com os gênios da Goetia. Você tem que ter muito conhecimento, muito domínio, muito autocontrole, porque eles são perigosos.
A magia do caos, por exemplo, que trabalha com servidores. É uma magia muito potente, muito rápida. Mas se você não tiver controle sobre o servidor, nossa, Deus, ele faz uma algazarra na sua vida. Mesmo os elementais, tá? Por exemplo, eu já atendi casos onde elementais começaram a obsedar um lugar. Pode acontecer, tá, gente? Fadas, duendes, gnomos podem obsedar um lugar. Um exemplo de local que é muito obsedado por gnomos, as coisas começam a estalar, começa a bater na parede, o piso da cozinha começa a estalar. Fogo, por exemplo, quando a salamandra está atacando um lugar, nossa, dá incêndio, panela de pressão explode, sabe? A rede elétrica queima. Já atendi casos assim. Então, não é porque é gnomo, fada, você tem que saber lidar com isso tudo antes de saber fazer. Por exemplo, já vou dar um spoiler para vocês. Cada um dos 4 elementos possui um arcanjo, e é esse arcanjo que você invoca quando você está tendo problema. Então, um exemplo, está tendo problema com salamandras, você invoca Jin, que é o gênio, ou você invoca Miguel, que é o arcanjo. Está tendo problema com as ondinas, com o povo das águas, você invoca Nixa, que é o gênio, ou invoca o arcanjo Gabriel. Então, falei, né, dessa questão de você poder canalizar essa energia de vários elementos, só que uma coisa que os bruxos de hoje em dia têm perdido muito é o seu poder pessoal, que é o grande poder da bruxa, que é o que eu aproveitei o gancho aqui do nosso irmão Eduardo. Por quê? Esses portais, eu não posso ficar dependente desses portais, e nem dar tanto poder a eles. O bruxo, ele, com poder, com confiança, com sabedoria, ele pode trabalhar essas energias em outros momentos específicos ou num dia comum. Por quê? Porque o maior poder de um bruxo está dentro dele. A força mágica é sua. Se você não tiver a magia dentro de você, a magia de fora não vai se materializar. Você não vai conseguir materializar nada do lado de fora. Por quê? Porque o de dentro toca o de fora. Por que a gente consagra objetos? A gente vai ter aulas de consagração, objetos mágicos. Consagra baralho cigano, consagra tarô, consagra cristais, consagra instrumentos mágicos. Por que a gente consagra esses elementos? Porque a essência cósmica dele está adormecida. Eu, com a minha essência cósmica, ativo a deles. E aí, a partir daquele momento, aquele instrumento passa a ter mais poder, desperta dentro dele essa fagulha, esse poder. E ainda assim, é no meu uso com ele que ele vai ganhando força. Então, por exemplo, a varinha de um bruxo que ele fez agora, o que ele comprou agora, tem menos poder da varinha de um bruxo que ele tem há 10 anos. Porque durante 10 anos essa varinha foi fortalecendo nos rituais que foi feito. Então, o poder é seu. E aí a ideia da bruxa como livre, né, cabe muito aqui. Se você não for livre, e ser livre está muito a ver em ser conectado com a sua essência, você não vai conseguir ter poder. As bruxas, né, elas têm... A bruxa ela é muito escrachada, né, de modo geral. Você vê que, por exemplo, assim, ela abraçou muito o arquétipo do diabo. Já que os cristãos falavam que o Cernunnos, Pan, que o deus cornífero é o diabo, então beleza, sou esposa do diabo. As pombagiras na Quimbanda ainda hoje, ou no passado na Umbanda, vinham como esposas do diabo, esposas de Lucifer. Isso assusta, incomoda a gente pela cultura que a gente tem. Mas o diabo, inclusive, é a carta do tarô, né? A carta 15 do tarô é o diabo. Tá? Faz parte do nosso instrumento. O que significa o diabo para uma bruxa? O diabo significa a quebra de paradigma, de paradoxo. O diabo ele significa para a bruxa a liberdade dela. Por quê? Existia ali o sistema. O homem era ignorante, burro, estava ali, sabe? O diabo ele vem, né, dentro dessa mitologia, ele vem e tira, né, essa sabedoria, entrega para o homem o conhecimento do bem e do mal, que torna o homem semelhante a Deus. Esse mito também, gente, é um mito copiado do mito de Prometeu, que é um mito grego mais antigo, onde, né, Prometeu, que também, olha que coincidência, o diabo chama Lúcifer, aquele que traz a luz, o portador da luz. Prometeu, ele era um titã que rouba o fogo do céu, a luz do céu, e entrega para a humanidade.
e é castigado por isso. Então, então a bruxa, ela pega essa coisa da liberdade. E uma das coisas que eu tenho percebido muito, eu adoro, gente, eu sou muito fetichista. O que é a pessoa fetichista? Eu gosto de cores, eu gosto de imagens, eu gosto de sons, eu gosto de prazer, está muito vinculado à minha essência. Está muito vinculado a quem eu sou, sabe? Eu gosto de foto, eu gosto de viajar, eu gosto de música, eu gosto de altares, eu gosto de, sabe, de provar comidas diferentes, de conversar com pessoas diferentes. Essa é a minha natureza. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu vejo muito hoje, a bruxa ela vai, né, lá numa casa de umbanda ou numa loja de artigos de magia natural mesmo, compra 1000 coisas, coisas que ela não sabe usar, só pela modinha, só porque é bonitinho, só porque é não sei o quê, lota o altar dela. E aí você tem bruxas que às vezes tem um cristal, às vezes tem meia dúzia de cristal ali e faz o negócio acontecer. Por quê? Porque quanto mais fora, menos dentro. Não quer dizer que você não possa ter coisas. Tenha coisas. Mas uma sugestão que eu dou para vocês é vai adquirindo aos poucos. Deixa o universo trazer para você o que você precisa. Hoje em dia, gente, eu tenho tudo que você imaginar, até em demasia, né? Porque eu viajo, compro e tudo mais. Mas eu demorei 4 anos para ter um caldeirão. A imagem da deusa e do deus, o que eu fazia? Tem até aqui, para não mostrar que eu estou mentindo. Isso há 10 anos atrás. Eu não tinha acesso, dinheiro para comprar uma imagem da deusa e do deus. Então, o que eu fiz? Eu peguei da internet uma imagem do deus, coloquei num quadro, né, no porta-retrato, peguei uma imagem da deusa, coloquei no outro porta-retrato e representava a deusa e o deus no meu altar assim durante muitos anos, até comprar minha imagem. Eu conheci um bruxo que inclusive me iniciou, ele tinha o baralho Wicca, e ele tirou 2 cartas do baralho Wicca, a carta do Senhor e da Senhora, e colocava para representar a deusa e o deus. Porque antigamente era mais difícil também, né? 10, 15, 20 anos atrás. Mas assim, você vai deixando vir, entendeu? As coisas. E aí é legal, por quê? Porque aí, sempre que você bater o olho naquela imagem, vai ter uma conexão com ela. Você sabe de onde que ela veio, em que momento que ela chegou. Porque uma das leis que a gente vai aprender é a lei do ritmo, tudo vem na hora certa. Então, assim, não se apresse, né? Uma outra frase da magia. Antes da gente correr na magia, a gente caminha. Não tenha pressa. As pessoas, daqui a pouco, tá todo mundo querendo saber quem que é minha deusa mãe, quem que é o meu Deus pai, qual que é a minha linha de magia, qual que é a minha cor de magia. Na Umbanda, o pessoal entra, eu tenho uma regra no meu terreiro que é assim, a pessoa tem que ficar no mínimo 3 meses para ver o orixá de cabeça. Que a pessoa entra hoje, quem que é meu orixá? Quem que é meu guia? Quem que é meu Exu? Essa informação não pode ser banalizada, ela tem que vir na hora certa, sabe? Na hora certa você vai saber se você se dedicar. Que adianta eu te dar essa informação hoje, amanhã você sai do terreiro, aí você vai estar tratando o orixá igual signo. Os signos foram banalizados. Não sei se vocês sabem, gente, os 12 signos do zodíaco, eles contam uma história para a gente. Eu vou trazer isso em aula também. Eu vou dar um exemplo de 2, aquário e peixes. Não é à toa que ali nos meses de fevereiro e março você tem aquário e peixes, porque era o período, né, de degelo. Então, nessa época, o gelo degelava, vinha muita água, aquário, a água, e os peixes ali que vinham junto com essa água. Então, naquela época de peixes, era uma época que a população via muitos peixes. Depois você vai ter Áries e Touro, que são animais. Esses animais era uma época de procriação. Então, você via os animais no campo. O macho do bode, né, de Áries, o que ele faz? Ele bate cabeça para provar ali quem que é o mais macho. Por isso, e aí a gente traz a característica do cabeça dura do ariano, do brigão do ariano. Então, por que, olha, vamos pegar lá setembro. Setembro e outubro são os meses de Virgem e Libra. Virgem, por quê? Lembra que a gente conversou que as mulheres eram quem ficava responsável pela agricultura? Então, naquela época, era a época da colheita. Então, as mulheres, elas eram vistas no campo fazendo a colheita. Tinha muitas mulheres, por isso, virgem. E virgem, tá, gente, não tem nada a ver com nunca ter transado. Na antiguidade, qualquer moça jovem, ela era chamada de virgem. Tanto que muitos bruxos falam que Maria não era virgem.
ela só era nova, porque naquela época qualquer mulher nova era chamada de virgem. Depois que ela virava mãe, que ela passava para o estágio da mãe. E aí Libra, porque depois que você colhe, o que você faz? Você pesa. É uma balança. Então, os signos foram todos... E aí, por exemplo, por que a gente fala que virginiano é bom trabalhador? Por causa disso, porque ele vem de uma época de o trabalho estava ali a toda. Sabe? Então, os signos se banalizaram muito. As pessoas nem sabem por que quem nasce em tal época tem... Vou dar um exemplo. Todo capricorniano tem um processo interno de pânico muito grande. Capricorniano é muito difícil de lidar, mas todos eles possuem um processo de pânico interno muito grande. Não precisa ser uma síndrome do pânico, mas eles dão pane direto. Porque o signo de Capricórnio, né, é o signo ali da... Vocês já viram, né, o signo de Capricórnio. Ele é uma cabra ali, né, tem ali uma nadadeira e tudo mais. Aquela cabra é a cabra que alimentou na mitologia grega o deus Zeus. E Zeus, para agradecer ela, coloca ela lá no céu, torna ela uma constelação. Na guerra dos titãs, né, para os deuses, aquela cabra lá do céu começa a jogar as estrelas, gerando um pandemônio aqui embaixo, gerando medo. Então, quem nasce dentro dessa época carrega muito essa energia do medo que todo capricorniano tem, do pânico. Além disso, naquela época, lá em janeiro, né, final de dezembro, início de janeiro, lá no hemisfério norte tem neve. Então você tem medo da sua provisão acabar, da sua comida, de faltar comida. Um medo que o taurino não tem, porque ele vem de uma época de abastança, né? Então o gelo já foi embora, os animais estão dando leite, entende? Então, assim, os atributos dos signos. Um outro exemplo, só para a gente finalizar essa parte, né? E eu vou trazer isso aprofundado no futuro. Mas, por exemplo, o signo de escorpião. Todo mundo aí tem medo, fica meio assim com escorpião. Escorpião, assim, ele é meio falso, ele guarda muita coisa dentro dele. Escorpião é regido por Plutão, né? Escorpião é o deus, Plutão é o deus do submundo. Quando, né, o seu pai Cronos o devorava, ele foi o primeiro, o mais velho, então ele ficou o mais profundo e foi o último a sair. Então aquilo impactou a psique dele. Então todo mundo que é regido por Plutão tem essa coisa meio sombria do escorpião. Tá vendo como é que é uma coisa que todo mundo fala, 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 mas ninguém entende nada? Não sabe a profundidade que está por trás? E aí o magista precisa entender isso, porque, por exemplo, a gente vai ter uma lua, um eclipse em Libra, não é? A gente vai ter um eclipse em Libra. O que esse eclipse vai fazer? Porque o eclipse ele gera toda uma reviravolta. O eclipse ele traz todo um movimento. Vai desequilibrar nós tudo. A energia dele é uma energia de... Eu lembro que o último que a gente teve ano passado foi em Escorpião. Arrancou tudo que a gente tinha lá no nosso âmago, lá de dentro, e jogou para fora. Porque é o que o eclipse faz. Ele faz toda uma reviravolta. Então, por isso que eu falei, quem é bruxinho que está começando agora, só medita, tá? E não faz nada não, porque a energia do eclipse é tensa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer comentar alguma coisa? Como sempre, vou sair desculpa. Como sempre, vou sair das suas aulas com a cabeça a milhão, porque é tanta informação tão maravilhosa. Para amansar a cabeça dessa sagitariana aqui vai demorar. E olha que eu tomo remédio para dormir. Então, eu vou pegar de Sagitário aqui rapidinho. Sagitário é meio palestrinha, não é? Você sabe por quê? Sagitário vem de uma época onde não tinha mais como plantar. Você tinha que sossegar o facho dentro de casa, né? Esperar o inverno passar. E aí essa época era a época dos contadores de história. Então as pessoas iam aprender, os professores, a mãe e o pai ficavam ali contando histórias para o filho. Por isso que o capricorniano, o sagitariano, ele tem essa coisa de meio palestrinha. E a coisa dele de querer desbravar o mundo é a ansiedade que as pessoas ficavam nessa época de viver. Pode falar, Paulo. Oi, Gil. Não, eu estou me segurando aqui para perguntar o que é de leão. Mas tudo bem. Não, na realidade, Gil, eu queria voltar um pouquinho que você falou, que na hora você estava explicando tão bem, eu não quis interromper.
naquela questão lá da igreja evangélica, das músicas, tudo, né? Queria fazer dois paralelos. A música que eles colocam é para fazer a subida da Kundalini. Quando sobe na pancada, sobe muito rápido, né? A pessoa ela entra num êxtase e aí ela fica todo mundo na mesma frequência e fica muito bem sugestionável, né? Fica muito fácil para sugestionar. E a outra coisa que eu queria comparar é como a questão do sabá, né? Porque quando você vai fazer um sabá para fazer a iniciação de novas bruxas, cada mestra ou bruxa iniciadora ali tem um método, mas algumas fazem até os convidados, todo mundo beber bastante, para que fiquem todos na mesma frequência. E aí elas fazem a abertura e fazem a consagração e a iniciação das bruxas, né? Então tem tudo a ver, todas as religiões elas vão se apropriando de determinadas práticas e dão nomes diferentes para a mesma coisa. Exato, exato, Paulo. E aí você tocou num ponto legal, porque na verdade, a gente vai falar sobre isso em aulas específicas, para você conseguir fazer magia, você precisa entrar num estado alterado de consciência, tá? Cada caminho mágico vai ter uma forma de fazer isso. Você pode fazer isso dançando, você pode fazer isso mantrando, né? Então, os hindus lá que ficam mantrando várias e várias vezes. Algumas escolas, por exemplo, no sabá, você falou da questão da bebida, né? É muito comum também danças, né? Muito comum danças em sabás também. O tambor nas tradições xamânicas, ou mesmo o atabaque na religião de Umbanda, né? Esse mesmo fundamento. O próprio uso de bebidas alcoólicas por entidades também é para gerar esse estado alterado de consciência. A meditação é para gerar esse estado alterado de consciência. Por quê? Você não consegue fazer magia pensando na máquina de lavar roupa. Você não adianta, gente. Você precisa. Essas coisas que você vai utilizar. Tem vertentes, por exemplo, o pessoal da ayahuasca, o pessoal que usa cogumelos e tudo, mas não estou recomendando, tá, gente? Drogas. Ayahuasca não é droga, mas assim, não estou recomendando. Estou dizendo que são formas, tá? De você trabalhar isso de você. E a música faz isso, a dança, o No sexo, por Tantra, a exemplo, respiração. a respiração, o tantrismo, por exemplo, que é uma corrente oriental também, a magia sexual. Magia sexual é um tipo de magia que você faz no sexo mesmo. E aí, porque, por exemplo, a gente, quando chega no orgasmo, a gente altera a nossa consciência. Você sai de si. Aquele movimento ali é um movimento que dá para fazer magia também. Então, a magia, ela exige como é que fala? Ela exige essa alteração consciencial. E tem várias formas de você alcançar isso. E você precisa. Por quê? Porque você não está trabalhando só o físico. Então, a sua consciência ela tem que estar desdobrada entre o físico e o espiritual. E aí, dança, música e esses elementos que eu citei fazem isso. Tá? E as religiões sabem disso, as religiões utilizam, fazem assim, muita uso dessa magia. Ô, gente, nesses cursos de oratória, pastor faz curso de oratória. Você pode ver que todo pastor fala igual. É curso aquilo ali. E o curso de oratória, e é uma coisa interessante, a magia, ela é conhecimento. Por exemplo, quando eu fiz um curso, há muitos anos atrás, que é um curso de corretor de imóveis. Uma das coisas que a gente aprende lá é o uso das cores do apartamento e tudo mais para vender. Então, por exemplo, vocês acham que é à toa que a Coca-Cola tem o logo dela vermelho? Não, vermelho e branco. Por quê? Porque o branco, ele sempre puxa o positivo da cor. Então, qualquer cor com branco sempre vai puxar o positivo dela. O vermelho chama a atenção. As redes de fast food geralmente é vermelho e amarelo. Por quê? O vermelho chama atenção, o amarelo cansa. Porque a ideia é que você entre, compra e saia. Não é um lugar para você ficar batendo papo. O amarelo, muito tempo, ele gera cansaço, ele gera ânsia de vômito. E aí, as pessoas que trabalham com marketing sabem disso. Do uso das cores, de ativar as cores. Isso é magia. Então, por exemplo, quando você quer. Vou dar um exemplo, um elemento que a gente usa para gerar, para fazer. A gente, assim, termos, né? Mas só para vocês entenderem. Um elemento que ajuda você afastar casais ou azedar uma relação é a mostarda.
A mostarda é muito utilizada, a mostarda, o vinagre, é muito utilizado para azedar relações, pela energia dela. Por exemplo, o amarelo, você pode usar, pegando a magia das cores para o seu dia a dia. Vermelho é uma cor que você pode usar de manhã, mas você tem que trocar de roupa antes do fim da tarde. Se você ficar de vermelho o dia todo, você vai ficar agressivo e violento. Se você, por exemplo, na cromoterapia, o vermelho a gente usa sempre muito rápido, porque a absorção dele é muito rápida. O vermelho, ele trabalha, né, na nossa mente, despertando memórias ancestrais sobre violência. O vermelho lembra o sangue. Quando a gente é exposto à cor vermelha, você entra em estado de alerta. Então, por exemplo, se você pinta a sua casa de vermelho, você gera briga ali dentro. Agora, se você tem um ambiente de trabalho e coloca objetos pequenos vermelhos, o que você gera para competitividade? Faz com que os funcionários fiquem mais ativos. Isso é magia. E é uma magia que hoje é aplicada pelas grandes empresas. A Thelma fala que ela não pode usar o vermelho. O vermelho é uma energia muito forte, assim. É uma energia muito ligada ali ao chakra básico, às emoções. O vermelho eleva a nossa pressão sanguínea. Então, isso é magia. A gente vai aprender isso tudo, cores, aromas, cristais, mas só para vocês entenderem. Só que o poder está em você. Você é uma essência cósmica, uma essência divina, uma essência criadora. Você é Deus, semelhante a Deus. E aí você tem poder de criar. E isso é magia, você conectar com o seu Deus íntimo. Essa força interna. E aí, tudo que te rouba de você, tira sua força. Então, se você vive um relacionamento abusivo, as crenças que você tem a respeito das coisas, se você é essa pessoa domesticada, vou dar um exemplo. Na tradição xamânica, o animal de poder. Se você faz uma meditação xamânica e vem um animal dócil, um gato, vem um cachorro, gato e cachorro não pode ser animal de poder, tá, gente? Isso mostra que você está sendo muito contido. Os seus instintos que o animal de poder representa estão sendo reprimidos. Se é gato, pode ser um lince, pode ser um gato do mato. Se é cão, pode ser um lobo, uma raposa. Pode falar, Luísa. Só puxando rapidinho essa parte que você está falando das cores. Gente, me corrija se eu estiver errado. Quem é da década de 70 lembra? O McDonald's, você está falando do McDonald's. Quando eu era pirralha, né? Eu sou de 76. As paredes, os restaurantes deles, eles eram pintados dentro com cores em amarelo e vermelho. Amarelo, vermelho. O que você provoca? Pedir, sentou, comeu, saiu. Não consegue ficar no lugar. O que eles têm feito ultimamente? Quem entra no McDonald's hoje são tons escuros, grafite, preto, marrom, bege, coisas mais neutras. Para a pessoa sentou ali, se deixar, fica horas, porque consome, quanto mais ficar, mais consome. Os hospitais pensam muito nisso também, questão das cores. Se pintar uma parede, uma sala de espera de vermelho, não tem gente que fique ali. Né? Então, as cores são sempre azul bebê, bege, um gelo, uma areia. E sempre que fala dessa coisa da cromoterapia, eu lembro desses restaurantes, desses McDonald's da década de 80, principalmente. Então, vamos mais um. Boate. Vermelho. Ativar a Kundalini, o chakra básico, sabe? Gerar ali estímulo, tensão, deixar os homens à flor da pele naquele lugar. Isso é magia. E aí o bruxo, quanto mais, lembra que eu falo com vocês, quanto mais conhecimento, mais poder. Então, conhecer de cores. Por exemplo, se você tá cor, dica, quem tem depressão, ansiedade, ou tá numa fase meio para baixo, tira o cinza, tira as cores pastéis, tira o marrom, tá? Coloque cores mais claras, sabe? Então, isso é magia também. A cor, isso vale para a cor de vela, por exemplo. Você vai fazer uma magia de vitalidade, você vai usar uma vela laranja. Você vai utilizar uma magia de combate, de atrito, vermelho. Sabe? Você vai usar uma magia de tranquilidade mental, um azul clarinho, um branco.
Entendeu? Então, assim, isso é magia. E a magia é conhecimento. Tem na igreja, tem na política, tem tudo, sabe? Tipo assim, todos os processos você tem a magia envolvida. Só que o poder de uma bruxa, né, principal, que ativa o poder das coisas, é esse poder cósmico. E esse poder todos vocês já têm, só que vocês precisam despertar eles. É uma semente que vocês já têm, e aí, como eu sei que cada um tem ali, está no momento do caminho mágico, já é uma semente que às vezes já é uma árvore hoje. Às vezes é uma semente que ainda está brotando, às vezes já é um galinho. Mas o lance é, deixa essa semente que é você crescer. Como é que eu faço isso, Gilberto? Primeiro, estudando, tá? Bruxaria a gente tem que estudar, não adianta, estudar mesmo. Cristais, ervas, orações, se conectando, porque também assim, não adianta só você devorar livros. Você tem que ir para a prática, você tem que fazer, você tem que acender uma vela e sentir a energia dela. Para quem está começando, um exercício muito legal que eu dou para vocês é o seguinte: você fez um ritual com uma vela azul, coloca as suas duas mãos e tenta sentir qual que é a energia que eu sinto, o que me vem à mente com essa vela. Acendeu uma vermelha, coloca a mão, o que me vem? Começa a sentir a energia das coisas. Ervas. Então, por exemplo, tem ervas de prosperidade, louro, canela, calêndula, camomila. O que essas ervas têm em comum? Opa, todas essas ervas são amarelas. Amarelo lembra o quê? O sol. Então, essas ervas são solares. Então, elas não servem só para prosperidade, elas também servem para saúde, para clareza, para purificação, para fama. Opa, qual que é a erva boa para o amor? Rosa vermelha, hibisco. O que elas têm em comum? Elas são vermelhas. Por que rosa vermelha é mais conectada à mulher? Isso é um macete mágico para vocês. A rosa vermelha é um banho de atração ótimo para a mulher, porque ela tem a energia da vulva inchada. Ela passa para os homens essa energia. O homem fica doido quando a mulher toma um banho de rosa vermelha. Por isso que a gira põe rosa vermelha aqui, cara, não pode ficar pelada. Então, a energia daquela rosa vermelha está ali. Então, por exemplo, cristais. Cristais pretos são para proteção. Ônix, turmalina. Tá, mas esse cristal, eu vou colocar ele exposto? Não. A cor dele não é uma cor neutra? Não é uma cor apagada? Então, aonde que eu vou colocar esse cristal? Num canto escondido, numa gaveta. Agora, um quartzo rosa. Quartzo rosa é energia do quê? Do amor, da autoestima, do bem-estar. Então, esse quartzo rosa, eu vou esconder ele dentro de uma gaveta? Não, eu vou expor ele. Por quê? Porque a energia dele me conta disso. Passa a entender as coisas do ponto de vista de energia. Passa a entender as coisas do ponto de vista de processos. Isso é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o áudio? Então, o bruxo ele tem que entender que tudo à sua volta é energia e que ele, como poder criador, ele consegue canalizar essas energias, manipular essas energias, direcionar essas energias, entendendo a natureza dela. Então, por exemplo, um cristal de quartzo, uma ônix, né, não vai trazer o amor, mas ela pode proteger o amor. Porque a energia dela é proteção. Então, eu posso fazer um ritual de amor e trabalhar a ônix para proteger esse ritual, para proteger esse amor. E aí, eu tenho uma frase, né, que é o seguinte: tudo que vale na cozinha também vale na magia. Então, por exemplo, as cozinheiras e cozinheiros aí que estão fazendo o curso com a gente, primeiro você aprende a receita, e aí depois você não vai dando aquela incrementada. Mas, por exemplo, você não vai colocar açúcar numa coisa que é salgada. Porque eu entendo a natureza do açúcar. Mas às vezes a gente coloca açúcar no frango para quebrar um pouquinho ali o ranço dele. É uma técnica. E aí você, enquanto bruxo, pode desenvolver uma técnica. Por exemplo, o Voodoo é uma escola de magia que é muito legal. O Voodoo ele tem uma parte nele que quando você vai fazer um ritual de quebra de demanda, primeiro você dá uma ativada na demanda que foi feita para você. Até em banhos, por exemplo, às vezes você faz um banho, primeiro que ativa a demanda, para depois você tirar. Porque dentro da crença do Voodoo, às vezes a energia está ali parada, e você não vai, você tem que acessar ela para depois limpar ela. É um macete que os bruxos rodos utilizam, sabe? Então, a grande questão
da magia é isso, é desenvolver a sua técnica, o seu jeito. O jeito Luísa, o jeito Monique, o jeito Suelen, o jeito Juliana, Nilza, Paulo, Elizabeth, Thelma, Ágata, Mônica, Márcia, Eduardo, Crislane, Helenita, Isabel, Claudinei, Sandra, de fazer magia. Não precisa ser o jeito do Gilberto. Magia é individual. Existem coisas que a gente compartilha, as mesmas leis, as mesmas luas, as mesmas influências. Mas, por exemplo, eu sou ariano, com ascendente em Leão, lua em Áries, eu sou do dia 17 de abril, eu sou mago, eu fui iniciado numa tradição, eu me iniciei em outras tradições, então você percebe, meu nome é Gilberto, então eu nunca vou ser igual a vocês, a minha energia é só minha, e a forma como essa energia vai manifestar no mundo, ela é só minha, e idem para cada um de vocês. O magista de Virgem é diferente do magista de Aquário, que é diferente do magista de Touro, que é diferente do magista. E aí vem muito também do autoconhecimento, tá? Esse é um exercício muito legal. Então, alguém tem alguma dúvida do que a gente falou até aqui? Tudo certinho? Então, nessa primeira aula, né, a gente conversou sobre a história da magia, o que é magia, o poder da bruxa, né? E falamos sobre vários elementos, várias canalizações ali da bruxaria. Tá? Então, esse primeiro encontro foi um primeiro encontro conceitual, mas a gente já aprendeu muita coisa. Muito do que a gente viu aqui, a gente vai aprofundando nas aulas seguintes. Eu também adoro o dourado, Sandra. Eu estava fazendo uma análise numerológica de mim, e as cores que eu gosto são exatamente as cores que têm a ver comigo. Eu adoro vermelho, amarelo e dourado. Então, você também adora. O dourado é uma cor maravilhosa. O dourado, ele é 1/8 do laranja. Ele é uma energia, nossa, sublime, maravilhosa. Então, gente, como é que vai funcionar aqui, né? Muitos de vocês já se inscreveram, né, no nosso curso de magia natural. Vocês que já se inscreveram, semana que vem eu vejo vocês. Vocês que ainda não se inscreveram e quiserem se inscrever, também é possível, tá? Ainda temos algumas vagas. Vocês vão ganhar uma caixinha como essa aqui, cheia de mimos, né? Tem a imagem da deusa e do Deus, né? Que é uma coisa que é importante de vocês trabalharem. Tem outros elementos também. O que eu queria falar importante? Eu vou deixar um exercício para os alunos, né? Para quem não for fazer o curso também, eu acho que vale o exercício, mas para quem for fazer o curso, semana que vem a gente vai começar a aula com ele. O bruxo, ele precisa se autoconhecer. Então, você vai fazer o seguinte: se você já tiver essa informação, revisita ela. Você vai anotar no seu grimório. O grimório, a gente vai visualizar na parte de instrumentos mágicos, é o seu caderno de feitiços. Não é só o caderno para anotar receitas. Ele é o livro das sombras, porque ele é as suas sombras. Tá? Ele é as suas sombras. Então, coisas de você. No seu grimório, você vai escrever, você vai pesquisar as seguintes informações. Primeiro, seu signo e ascendente. Só, não precisa ser um mapa astral todo, não. Signo e ascendente. Vai pesquisar o seu número da personalidade, número da alma, número pessoal e número do destino. Eu vou explicar isso para vocês. Dentro da numerologia, nós analisamos os números à nossa volta. Então, por exemplo, o que é o número da personalidade? Se vocês pesquisarem no Google, vai dar essa informação para vocês. O que é o número da personalidade? É a soma das vogais, das consoantes do seu nome. O número da alma, a soma das vogais do seu nome. O seu número pessoal, a soma de todas as letras do seu nome. O seu destino, você vai analisar ali pela data de nascimento. Então, você vai fazer essa análise. Se vocês tiverem outras informações, então, por exemplo, eu sou da Umbanda e eu sou filho de Xangô, pode anotar essa informação também. Se vocês já sabem a deusa mãe de vocês, então, por exemplo, minha deusa mãe é Lilith, já pode anotar essa informação também. Quem não souber essas outras informações, não se preocupa. A ideia é que você comece a se conhecer. Por quê? A sua magia vai partir daí, de quem você é. Tá? Então, o exercício para essa semana de autoconhecimento. E aí, além disso também, e aí eu vou analisar com vocês essas informações diretas, cruas. Mas quem quiser aproveitar para maximizar a oportunidade,
escreve no seu Grimório um pouquinho da sua história, um resumo da sua história. Quem sou eu? Tenta dar um resuminho ali de quem você é. E assim, tenta ser conciso. Tipo, não precisa escrever 20 páginas da sua vida. Tenta resumir numa página os principais pontos da sua vida. Isso aí vai ficar para vocês, a gente não vai abordar, não. A ideia é que vocês se conheçam, porque você é a soma de tudo que vocês viveram. Se vocês tiverem outras experiências também, por exemplo, trabalho com regressão, eu tenho uma capacidade muito fácil de fazer regressão, autorregressão, é uma coisa muito doida. Eu vivo uma experiência marcante, eu deito para dormir e o meu inconsciente volta o porquê que eu vivi aquilo ali. Vou contar uma história para vocês daqui a pouco. Então, vocês têm uma... Ah, eu fui uma cigana. Você tem certeza, você tem confirmação disso. Escreve essa informação, porque tudo isso, gente, faz parte do seu caminho. Sabe? Então, o exercício dessa primeira semana é um exercício de autoconhecimento, tá? É um exercício simples, prático, mas tenta fazer. Esses a gente vai cobrar aqui para ver todo mundo um pouquinho, e esses outros, né, adicionais é para vocês. O bruxo tem que se conhecer. Se ele não se conhece, não adianta. Vou contar para vocês uma experiência dessa de regressão muito legal. Eu estava começando o meu estudo de magia, isso tem 10 anos, eu estava fazendo faculdade, minha primeira faculdade de administração. E eu sou aquela criança, assim, que desde muito cedo nunca deu muito trabalho, assim, sabe? Sempre notas azuis, sempre notas A e tudo. Cheguei na faculdade, o ritmo é outro, né? Namorando, trabalhando. Então, assim, eu fiz faculdade, namorei, trabalhei, fazia curso técnico também fim de semana, então era bem puxado. Minha primeira pendência, matemática financeira, nunca vou esquecer daquilo. Eu fiquei mal, né? E aí, começando a praticar magia, fiz um ritual para a deusa Atena, né? A deusa grega da sabedoria, para a deusa me ajudar naquele processo. Na época, o meu altar ficava no meu quarto. Aí eu fiz o ritual, deitei para dormir. Fiz uma regressão espontânea. Eu morava naquela região, eu era um general de uma pessoa, uma personalidade X, nós éramos 4. Ele tinha dividido o império dele em 4 partes, cada general assumiu uma parte. A minha parte ficou responsável por invadir a cidade de Atenas. Isso tudo em sonho, eu não sabia de nada disso. Eu fiz história depois. E aí, o que acontece? No sonho, eu me vi invadindo a cidade de Atena, destruindo o templo de Atena. E aí, eu lembro que tinha uma pessoa que eu reconheci dessa vida, que na regressão, por mais que a pessoa tenha um rosto diferente, ou mesmo um gênero diferente, você bate o olho igual sonho. Ah, é minha mãe, ah, é meu irmão, ah, é meu namorado. Eu reconheci uma pessoa que era meu mentor naquela vida, e ele falava o seguinte: a coluna do templo é a imagem da deusa. Eu só lembro de falar: derruba tudo então. Voltei. Por quê? Toquei egrégora, né, séculos depois da deusa Atena, e essa conexão que existia entre nós dois. Isso, por exemplo, é uma experiência que eu poderia anotar no meu grimório, porque faz parte de quem eu sou. Opa, como é que era a personalidade desse cara? E aí depois eu acordei, fui pesquisar e realmente vi, né, que esse imperador em questão invadiu a cidade de Atenas, né, e tudo mais. Então é legal vocês compartilharem essas experiências que vocês têm no grimório de vocês. Isso é autoconhecimento. E aí, e quem já tem práticas mágicas, quem já tem altar, quem já faz magia, continua fazendo, tá? Mantenha o ritmo de vocês. Até recomendo que vocês levem com mais assiduidade agora. Quem ainda não tem nada, não precisa correr, que nós vamos passar por tudo: altar, instrumentos mágicos, sabás, leis da magia, rituais, tudo direitinho, tá? Não se preocupa. E última informação também para vocês analisarem: qual é o elemento de vocês. É bem fácil, às vezes pelo signo você já consegue ver. Se você canalizar o signo, a Isabel nos conta, ela ajudou você ou reprovou? Pior que eu reprovei, menina. Fiquei malzão na época, nunca tinha tomado uma reprovação na vida. Meu Deus, chorei. Ai, meu Deus do céu. Adolescência, né? Nessa época eu entrei na faculdade, tinha 17 anos, então. Mas a experiência valeu pela experiência, sabe? Mas carreguei durante muito tempo um amuleto de Atena para ver se eu dava ali uma média com a deusa ali. Porque, gente, uma outra coisa importante também, a gente muitas vezes, né, nas regressões, a gente sempre quer ser um herói.
né? Às vezes, assim, Cleópatra deve ter 20 mil Cleópatra. Todo mundo faz regressão, é Cleópatra. Eu conheço uma pessoa que se diz que foi Cleópatra, né? Mas o que acontece? A maioria das vezes, gente, a gente foi assim, carrasco mesmo, pilantra. Eu lembro de uma vez também, eu tenho um relacionamento já de muitos anos, né? Mais de 10 anos já. E o que acontece? A pessoa ela é muito ciumenta. Muito ciumenta, muito ciumenta. Assim, a gente quase terminou diversas vezes por causa de ciúmes, né? E eu não entendi, porque eu falei, gente, eu não dou motivo. Tipo assim, eu nunca traí mesmo. E chegava a ser uma coisa, muito coisa. Fui fazer a abençoada da regressão, fui fazer, não, aconteceu a regressão, a gente visitou uma vida antiga nossa, foi lá, nós morávamos em Portugal, eu era uma mulher naquela vida, né? E o meu marido, que é essa mesma pessoa de hoje, ela estava ela era um homem de negócio naquela época, Portugal, Brasil, e ele veio para o Brasil a negócios. E uma mulher não podia ficar sozinha naquela época, né? Uma mulher não poderia ficar sozinha. Então eu fiquei na casa da família, né, do meu marido, porque eu não podia ficar sozinha. Acabei, né? Moral da história, transei com o primo do meu marido e com o pai do primo do meu marido. Misericórdia. Tá explicado o motivo da insegurança, entendeu? Aí vai, dá-lhe espiritualidade para trabalhar isso aí. Aí eu escuto nessa vida coisas que eu não fiz da vida anterior. Então, quando a gente faz regressão, a gente começa a entender também muito dessas coisas. E qual que é o lado bom? É para você assumir culpas, responsabilidades? Não, é para você se conhecer. Sabe? Tirar essa imagem idealizada que às vezes a gente tem da gente. Isso tudo é importante. Seu número, seu mapa astral, seu mapa numerológico, suas experiências mágicas, suas iniciações, seus estudos, sua personalidade, tudo isso vai ser importante para você fortalecer a sua magia. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ô, Ô, Gil, Gilberto, pode falar primeiro. Pode falar, Thelma. eu, eu vou te passar uma coisa mais no privado, tá? Tá bom, meu anjo. Paulo, pode falar então. Meu anjo. Não, Gil, que eu percebi que você está começando a encaminhar para o finalzinho da aula, né? E você falou Sim. do pessoal matriculado ou não. Eu queria que você explicasse para quem está aqui no grupo e não está matriculado ainda, o valor do curso, como que paga, se paga pelo cartão de Ah, crédito, se divide, essas coisas, acho que é importante, né? sim, perfeito. Então, pessoal, o curso, né? Esse curso, ele custa R$ 320. Esse valor pode ser parcelado no cartão, tá? Ele é um curso de 3 meses de duração. São 13 aulas. Essa é a primeira. A gente tem mais 12 aulas nesse mesmo formato. Às quartas-feiras, de 8 até às 22h30. Sempre passa, tá, gente? Então, mais de 2 horas de aula por semana. É um curso completo de magia natural, a gente vai passar por tudo, então a gente vai até janeiro junto. Já está incluso nesse valor o material que a gente vai mandar para vocês, os presentinhos para vocês colocarem no altar de vocês. O curso ele é composto de videoaulas, como essas aqui, tem várias apostilas que a gente encaminha também para o grupo de alunos. Vocês podem tirar dúvidas na aula, pode tirar dúvidas lá no grupo também, tranquilamente, tá? A gente está aceitando inscrições ainda até o final da semana, é só vocês me procurarem lá no privado, que a gente faz aqui a inscrição de vocês, tá bom? Obrigado, Paulo. Tá sem áudio seu. Eu falei, imagina, eu agradeci você e falei que parabéns pela aula, mais uma vez incrível. Não, a ideia é manter o sarrafo, né, como a gente fala em Minas, lá em cima. É levar mesmo, assim, isso dentro desses 3 meses de aula e trazer muito conhecimento, sabe? Tanto conhecimento pessoal da gente, quanto conhecimento histórico, quanto conhecimento prático. Eu quero tentar fazer alguns rituais juntos com vocês também, sabe? Ali para todo mundo canalizar ali a energia. A gente vai trabalhar várias vertentes de magia. Claro que não dá para aprofundar em vertentes, né? Mas eu quero ver se eu trago um pouquinho de voodoo, um pouquinho também de outras vertentes de magia, sabe? Para trazer uma amplitude. Magia cigana, porque alguns bruxos, assim, esse curso, eu dou ele há vários anos, sempre buscando melhorar, né? Igual a turma do ano passado foi 8 aulas, a turma desse ano é 13. E é uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores, o Pai Espriano, que é um preto velho que trabalha comigo, ele sempre fala comigo o seguinte: tudo que você fizer, faça melhor da segunda vez. Não precisa fazer perfeito.
Essa busca da perfeição é uma coisa que te impede de fazer. Pega e faz. Mas quando você for fazer de novo, faça melhor. Então, eu sempre busco dar essa melhorada aqui, né? Mas uma das coisas que eu reparei, assim, em todos os anos que eu leciono os cursos de magia natural, é que cada bruxo acaba indo por um caminho. Então, tem bruxos ciganos. O Paulo, por exemplo, trabalha com várias egrégoras, mas o Paulo tem uma conexão forte com os ciganos. Né? Então vai ter essa conexão forte. Tem bruxos, por exemplo, mais ligados ao xamanismo, tem bruxos mais ligados à magia natural mesmo, ao Wicca e tudo mais, tem bruxos mais ligados à Umbanda, tem bruxos às vezes mais ligados, que é uma coisa importante também. Existem cores na magia, a gente vai estudar as cores da magia. E essa, já falo de cara, magia branca e magia negra, às vezes a gente usa, mas é muito arbitrário isso, tá? É um pouco racista quando a gente associa magia negra a uma magia negativa, mas a gente fala magia negra para um tipo de magia que trabalha elementos que vibram na frequência do preto. A gente vai estudar isso. E o que existe é magia positiva e magia negativa. Porque um bruxo que trabalha com magia negra, né, ou magia preta, pode fazer o bem. Muita magia ali da quimbanda, do voodoo, é feito para curar pessoas, é feito para abrir caminhos, mesmo utilizando elementos mais densos. E aí tem a magia vermelha, que é a magia que trabalha ali o sangue, o sexo. Tem a magia verde, que é aquela que trabalha predominantemente com ervas. Tem a magia amarela, que vai trabalhar com os oráculos. Então, toda bruxinha que trabalha muito com oráculos e cartas, pratica a magia amarela. Então, assim, a gente vai aprender também sobre cores de magia e tentando passar ali um pouquinho de cada um, pelo menos vocês terem uma base, mas levando, né, esse conceito de magia natural. E o curso está incrível, gente. Isso é só o começo, tá? Espero poder ver vocês na próxima semana. E você que está assistindo essa gravação depois e tiver alguma dúvida, deixa lá no grupo. E se interessou também, né, em fazer o curso com a gente, não perca essa oportunidade, tá? E quarta-feira que vem a gente se vê. Vou encerrar a gravação aqui e já despeço do pessoal. Vai ser a quarta